A história começa quando um garoto chamado Takuto Hara joga um videogame no hospital. Ele se cansa e adormece. Mas quando acorda, ele se encontra em uma floresta desconhecida. Tendo passado muito tempo na cama do hospital, ele gosta do ar fresco deste lugar. Mas uma garota chega de repente lá, e Takuto a reconhece como Atu. Takuto explica que as Nações Eternas são um jogo que ele continuou jogando enquanto estava acamado. E é um simulador de gerenciamento do Empire em um mundo de fantasia sombria. Ele não pode acreditar que está em seu jogo favorito com seu personagem favorito. Atu o chama de rei, e ele se pergunta se ele deve interpretar, mas vê-lo confuso, Atu garante que está tudo bem. Ela revela que ele foi o primeiro a limpar a dificuldade de pesadelo usando a civilização mais difícil Minugra, civilização da ruína. Atu observa que suas brilhantes estratégias o colocaram no topo das tabelas de classificação oficial, e ela o chama de lendário jogador Takuto. Ele se pergunta como ela sabe disso, e Atu menciona que ela se lembra de cada palavra que ele disse a ela. Takuto diz a ela que talvez ele a tenha usado como seu personagem, porque ele queria se tornar forte como ela, e ele está feliz por eles conseguirem conversar cara a cara. Ela também está feliz em conhecê-lo, e ele se pergunta se é o paraíso, perguntando se é ela quem o convocou para este mundo. Atu informa que ela também se viu nesse lugar, mas não acha que é o paraíso, porque se parece mais com o mundo das Nações Eternas. Atu acha que é um milagre, e ela está feliz em conhecê-lo. Ela diz que não tem ideia do que é este lugar, mas só quer que ele comece com ela e construa um império apenas para os dois. Takuto também não tem noção deste lugar, e ele não tem ideia do que está acontecendo, mas como ele já está aqui, ele quer fazê-lo novamente. Ele deseja recriar seus dias felizes, e concorda com a ideia de Atu, de construir uma nação, apenas para os dois. Atu então entra no personagem, dizendo a ele que ela o servirá a partir deste momento, mas Takuto acha que é embaraçoso agir assim na vida real, que ela concorda. Takuto declara com confiança seu único vassalo e confidente, e ele diz a ela que, embora todos os chamem de Império mais maligno, eles se especializam em assuntos internos, para que ambos acreditem que deveriam encerrar. Depois disso, Takuto convoca um bug longo como escoteiro, usando a produção de emergência, mas ambos acham nojento. Ele explica que Minegra é uma civilização pacífica que governa sobre o mal e a ruína, então eles precisam agir com isso em mente. Atu percebe que significa que eles devem evitar ser detectados no início do jogo, com os quais Takuto concorda. Ele comanda o escoteiro para coletar informações sobre a área circundante e ela lembra que não decepciona o rei deles, então ele imediatamente sai correndo. Atu está feliz em ver que ouve as ordens, e Takuto acha que é como o jogo, afirmando que ele também pode ver a visão do Scout até certo ponto. Takuto revela que eles tinham um total de 200 MP, e usou 100 MP para convocar o escoteiro. Embora isso lhes custe 20 MP para montar sua base inicial, Atu acha que a produção de emergência é cara, e Takuto diz a ela que ele queria convocar um guerreiro. Mas ele não pode fazer isso com sua mana limitada. Ela sente muito porque normalmente estaria confiante em cuidar das coisas no departamento de luta, mas como eles estão começando de novo, ela não é forte o suficiente agora. Ele afirma que ela é da unidade de heróis, então ela ficará mais forte com o tempo, mas agora seu nível é de apenas 3, e se um inimigo poderoso aparecer, seu império será destruído. Takuto acha que o nível de dificuldade é bastante alto, o que o preocupa, mas ela pede que ele se torne. Enquanto isso, o escoteiro continua a verificar o ambiente, e Takuto tem uma ideia geral da área ao seu redor. Ele está surpreso que não há nada além de árvores por aí, e Atu acha que as árvores são boas para se esconder, mas ela também acha estranho que não haja sinais de vida selvagem. Takuto informa que também não há comida aqui, então eles terão que continuar olhando por um tempo. Atu pede desculpas por ela não poder ajudar mais nisso, e ele menciona que está tudo bem, porque já é uma grande ajuda para tê-la ao seu lado. Ela está extremamente feliz em ouvir, e ele está surpreso ao ver esse lado dela, porque ele não conseguiu entender a personalidade dela no jogo. Takuto de repente vê um assentamento escuro da elfo através da visão do escoteiro, e ele percebe que todos estão reunidos não muito longe de sua localização. Depois de aprender sobre a presença de elfos escuros, Atu percebe que eles estão realmente no mundo da fantasia, mas é um pouco de alívio, pois os elfos escuros tendem a ser neutros.
inclinados um pouco para o mal. Takuto se pergunta se isso significa que eles estão no mundo das nações eternas, e ele acha que seria ruim se esse fosse o território inicial de outra pessoa. Ele quer evitar a guerra agora, e acha que eles devem fazer o possível para ficar escondidos por enquanto. Takuto menciona que a fronteira com outro império é a pior coisa que pode acontecer com eles, mas Atu diz para ele não se preocupar, afirmando que eles podem simplesmente fugir no pior cenário. Ele concorda com ela e menciona que o reino deles ama a paz, para que eles sejam apenas mais intel na área, e se as coisas parecerem ruins, elas podem fugir, pois ainda estão comemorando sua nova estratégia. Eles são perturbados pela chegada repentina de alguns elfos escuros. Lá, a cena muda para o passado, onde vemos o mesmo grupo de elfos escuros que encontraram Takuto vagando pela floresta em busca de comida. Os membros do grupo dizem ao capitão Gia que eles deveriam deixar as terras amaldiçoadas, mas ele os lembra que eles não têm outra opção, pois já foram expulsos de suas terras, e não têm mais para onde ir. Ele duvida que as crianças possam mais suportar isso por mais tempo, e ele tem certeza de que deve haver comida em algum lugar por aqui, pois há muita vegetação neste lugar. Um de seus membros de sua equipe, chamado Imli, explica que as terras são um mar de árvores, estendendo-se pela borda do território desconhecido de Hideragia. E os textos antigos dizem que algo malvado é selado nessas terras, o que não permite que a vida prospere aqui. Gia acha que isso é apenas uma superstição, e ele menciona que as árvores aqui são realmente densas, e ele tem certeza de que elas podem encontrar algo para comer. A Gia afirma que eles não devem desistir da esperança, acreditando que os espíritos de seus ancestrais vão mostrar a eles o caminho para superar esse julgamento. Ele concorda que essa floresta é perturbadora, mas ele não tem a opção de voltar para o bem de seu povo. Nesse momento, ele se depara com Takuto e percebe que está cercado por escuridão, o que o assusta enquanto ele acredita que Takuto é perigoso e puro mal. Gia acha que um movimento errado e toda a sua corrida será eliminada, então ele decide se ajoelhar diante dele. Ele se apresenta como o Capitão Gia do clã dos Elfos Escuros chamado Mazaram. Ele menciona que pode sentir que Takuto é um ser poderoso e nobre, então ele pede desculpas por invasão de suas terras. Atu está feliz em ver que eles entendem o que significa pisar aqui, e ela se pergunta o que os fez quebrar o tabu de vir para lá. Gia explica que o clã deles residiu nas terras centrais da Hideragia. Mas, como ele está tagarelando sobre como chegou lá, Atu diz a ele que ela não tem tempo para isso, pedindo que ele entrasse na perseguição e que fosse direto ao ponto. Ele revela que eles foram expulsos de suas terras e não tinham mais para onde ir, então chegaram a essa floresta. Takuto pergunta se eles estão com fome, o que surpreende Gia, mas Atu diz para ele responder, então ele menciona que a perseguição deles era tão severa que eles tiveram que fugir, deixando para trás todos os seus pertences. Eles ficaram sem comida ao longo do caminho, e não comem há dias. Ele se pergunta por que eles precisam suportar crueldade como essa, pensando que não fizeram nada de errado, e tudo o que eles querem é um lugar seguro para se viver. Nesse momento, Takuto convoca algumas maçãs, e ele diz para eles comerem, mas é a primeira vez que os elfos estão vendo maçãs, então Gia se pergunta se ele deve começar a comer imediatamente, mas ele acha que isso pode parecer ofensivo. No entanto, ele percebe seus colegas de equipe comendo as frutas sem preocupações, e elas parecem estar gostando disso. Takuto também lhes dá algumas peras, e Atu pede a Gia que aprecie a comida que seu mestre lhes deu, mas Gia se inclina, perguntando se ele pode levar essas frutas para as que deixam para trás, pois há crianças entre elas que não comeram há dias. Takuto ouve seu apelo e lhes dá mais comida, o que choca Atu, pois ela não gosta dele desperdiçando seus poderes assim. Depois de ver sua bondade, Gia pensa em como os Elfos Escuros são uma raça criticada que fugiu da luz, e foi somente através da misericórdia dos Elfos que eles foram autorizados a sobreviver. Eles sofreram muitas dificuldades e são forçados a viver em lugares intocados pela luz. Ele acredita que ninguém jamais os alcançou assim, e todos agradecem a Takuto por seu presente, pensando que tudo parece ser um milagre. Gia pergunta quem ele é, mas Takuto não responde e simplesmente diz a eles que a comida pertence a eles agora. Enquanto isso, vemos que os outros elfos escuros estão morrendo de fome, apegando-se à esperança de que Gia lhes traga algo para comer. Nesse momento, Gia e seu grupo chegam, e eles podem cheirar as deliciosas frutas, que todos compartilham felizes. Um deles pergunta a Gia como ele conseguiu ter tanta comida, então ele menciona que eles acabaram com isso, não contando a ela sobre Takuto. À noite, enquanto todos estão dormindo, vemos Gia em pé,
e o chefe da vila chamado Molter se junta a ele. Ele menciona que os frutos que Gia trouxe de volta foram muito especiais, e mesmo em sua longa vida, ele nunca viu frutas como aquelas. Gia concorda, e o ancião pergunta o que realmente aconteceu. Então Gia explica que eles encontraram o ser de lendas na floresta. O que Emily mencionou foi selado nas terras amaldiçoadas. O ancião fica surpreso que ele tenha encontrado o Rei da Ruína. E Gia pergunta se ele já ouviu falar dele. Molter observa que ele sabe um pouco sobre ele dos textos antigos e contos populares. Dizem que, quando o mundo ficar superpovoado, o Rei da Ruína aparecerá, e ele destruirá tudo o que existe, retornando o mundo a uma lista limpa. Ninguém sabe se isso é verdade, mas também ninguém pode garantir que é falso. Ele pergunta se é o nome de si mesmo, mas Gia afirma que nunca o fez. Mas parecia tão aterrorizante quanto o nome sugere. O ancião se pergunta se ele falou com o rei, e Gia conta a ele sobre Atu, que transmitiu as palavras do rei para eles. O ancião não tem certeza se o que ele conheceu foi o Rei da Ruína, mas o que quer que fosse, não parece bom para o futuro deles. Molter explica que agora que ele comeu e reabasteceu sua mana, ele pode sentir que algo não está certo nesta floresta. Ele pergunta a Gia o que deu em troca da comida. Então Gia diz a ele que o ser solicitado por nada, o que surpreende o velho, como nenhuma coisa maligna neste mundo dá algo sem levar algo em troca. Gia diz que eles apenas responderam a algumas de suas perguntas, e ele acredita que o Rei de Ruína lhes deu uma mão da benevolência. O velho não pode acreditar, então Gia mais uma vez diz a ele que acredita que o grande o sentiu, e deu-lhes ajuda, mas enfurece Molter, pois eles apenas usam o título do grande para aqueles que respeitam. Gia acredita que Takuto merece o título desde que salvou suas vidas oferecendo esses frutos, mas Molter acha que está sob algum tipo de feitiço. No entanto, Gia rejeita a ideia, lembrando o velho das bênçãos do rei sobre eles, o que lhes deu força a argumentar. Ele pergunta a Molter que, nessas circunstâncias, o que ele deveria fazer, e até Molter não sabe a resposta para essa pergunta, então ele apenas diz a Gia que se saiu bem. Ele menciona que, como ele é o chefe da tribo deles no futuro, ele lidará com negociações com o rei, e ele tem certeza de que sua experiência será útil. Por outro lado, vemos Atu repreendendo Takuto por desperdiçar sua mana pelos elfos escuros, e ele afirma que se sentiu mal por eles. Ela diz a ele que ele não pode desperdiçar sua mana quando eles estão apenas começando como uma civilização, mas Takuto pede que ela se anime, afirmando que ele fará o que quiser. Atu menciona que ela não está tão zangada por ele conceder a ela um prazer, e ele afirma que simplesmente não pode fazer isso sem ela. Ele derrete seu coração, e ela esquece sua raiva, então ela começa a se desculpar por sua grosseria. Atu diz para ele comandá-la como ele achar melhor, então Takuto se lembra de que ele realmente não podia falar bem com os elfos escuros. Ela menciona como pensou que ele estava jogando como um ser poderoso e deixando seus vassalos falarem toda a conversa. Seus olhos se enchem de lágrimas quando ele percebe que ele é apenas socialmente desajeitado, lembrando que não tinha muitas pessoas com quem conversar em seu mundo anterior. Naquele momento, o bug do escoteiro retorna e diz a Takuto que os elfos estão voltando para a área. Takuto é pego de surpresa pelo retorno deles, mas ele acha que faz sentido, afinal, ele lhes deu mais comida do que eles poderiam levar durante a última visita. Ele assume que eles estão de volta para recolher o resto. Com as culturas vizinhas tão diferentes da sua, o conflito parece inevitável. Takuto realmente quer que os elfos pegam a comida e saem. Ele poderia exigir que eles fiquem fora da floresta, mas isso significaria ter que conversar com alguém além de Atu, e ele não está ansioso por isso. Atu percebe que Takuto está claramente incomodado com a situação, então ela propõe uma solução. Ela assumirá todas as negociações em seu nome. Dessa forma, Takuto pode manter a imagem de um rei respeitável, em vez de revelar seu constrangimento. Ele acha que a ideia parece ótima, mas hesitantemente pergunta se está realmente bem para ela lidar com tudo. Atu garante a ele que está mais do que feliz em ajudar e não tem problema em ser a voz dele. Pouco tempo depois, Molter e Gia chegam e se ajoelham antes de Takuto. Molter se apresenta como o líder da tribo dos Elfos Escuros e expressa seus sinceros agradecimentos a Takuto por fornecer ao seu povo a comida muito necessária. Ele pede o nome de seu salvador, para que ele possa oferecer gratidão adequada. Depois de um rápido olhar para obter a confirmação de Takuto, Atu declara orgulhosamente que eles estão diante da era do Rei da Ruína, Takuto. Gia fica chocado ao descobrir que Takuto é realmente o lendário Rei da Ruína, mas eles devem permanecer educados. Molter expressa gratidão mais uma vez pela generosidade de Takuto. Takuto aliviou que as discussões tenham prosseguido sem problemas, não vê razão para tensão com os elfos. Atu, no entanto,
pede que eles pegam os suprimentos e saem imediatamente. Gia e Malter ficam surpresos. Eles assumiram que o Rei da Ruína exigiria um preço acentuado por sua ajuda, então hesitantemente perguntam a Atu se eles realmente têm permissão para sair sem dar nada em troca. Atu ressalta que eles não têm nada que vale a pena oferecer de qualquer maneira. Malter está desconfortável em deixar a dívida instável, lidando com alguém tão poderoso quanto o Rei da Ruína. As consequências podem ser terríveis, talvez até suas almas, mas ele mantém esse medo para si mesmo. Sentindo o aumento repentino da tensão, Takuto puxa Atu para um bate-papo privado. Atu está claramente frustrada com o quão inflexível Malter está sendo, e está convencida de que, se os elfos forem deixados por conta própria, eles acabarão se tornar um problema. Com isso em mente, ela sugere sem rodeios que eles eliminam todos eles, mas a verdadeira intenção de Takuto era formar um relacionamento que beneficie os dois lados. Ele percebeu que Malter se sentiu desconfortável aceitar ajuda sem dar nada em troca, especialmente de alguém com um título como o Rei da Ruína. Então Takuto propõe que eles pedam uma forma justa de compensação para deixar Malter à vontade. Ateu concorda que é uma jogada inteligente e entrega a mensagem de Takuto aos elfos. Malter relaxa visivelmente, embora a Ateu ainda esteja tentando decidir que tipo de pagamento eles devem solicitar. Ela procura orientação para Takuto, e ele sugere que ela pergunte sobre o mundo além da floresta. Após sua liderança, Atu informa a Malter que, em troca de sua ajuda, ele deve compartilhar seu conhecimento do mundo exterior com Takuto. Malter concorda, mas Atu deixa claro que, uma vez que ele cumpre esse pedido, ele e seu grupo devem partir da floresta sem demora. No entanto, isso deixaria os elfos sem teto mais uma vez. Malter pede a Takuto que eles permaneçam na floresta, mas Atu rapidamente o desliga, alertando que, se ele valorizar sua vida, ele nunca deve revelar a existência de Takuto. Gia abre a boca para discutir, sabendo que os elfos escuros não sobreviverão se exilados, mas Malter o impede, não querendo provocar a ira de Takuto. Quando Gia e Malter estão saindo, Takuto hesita, observando-os ir. Ele questiona se isso é realmente justo. Ele nunca quis causar as dificuldades dos elfos. Então ele tem uma ideia. Antes que eles possam desaparecer, ele os chama com uma oferta inesperada. Ele pergunta se eles estão dispostos a se tornar cidadãos de sua nação. Os elfos ficam tão chocados com a proposta que ficam sem palavras. Até Atu é pego de surpresa e rapidamente puxa Takuto para outro bate-papo particular, perguntando por que ele diria algo assim. Takuto explica que estava pensando em trazer os elfos escuros para o seu dobro através do sistema de refugiados. Uma vez que ele coloca dessa maneira, Atu começa a ver a lógica e admite que pode realmente ser um plano sólido. Os elfos escuros não estão naturalmente alinhados com o bem ou o mal, então não se chocam com o reino de Takuto lento. Além disso, no jogo, a principal população de Minagra consistia em homúnculi, então Takuto se vira para Atu e pergunta se ela realmente quer viver em um reino onde esses são os únicos seres ao redor. Agora que a Ateu apoia a ideia, ela aborda Malta e Gia diretamente. Se eles juram lealdade ao Minagra, eles ganharão a proteção de Takuto. Malta pede esclarecimentos. Ela afirma claramente que se alinhar com a Minagra significa que os elfos escuros serão marcados como maus. A escolha de se juntar à Minagra é inteiramente deles, mas Atu garante que se o fizerem, será pelo menos uma experiência interessante. Algum tempo depois, Takuto e Atu vão para o acampamento dos elfos escuros. Quando os elfos finalmente chegaram a uma decisão, Atu está um pouco irritado por demorar tanto, mas Takuto não se surpreende. Afinal, Atu havia avisado que se juntar a Minagra significaria ser visto como mal. Eventualmente, eles chegam ao acampamento escuro dos elfos, e assim que chegam, Malta declara a todos que seu novo rei chegou. Os elfos se ajoelham imediatamente e abrem caminho para Takuto, quando ele se aproxima do trono que eles prepararam para ele. Alguns deles ficam visivelmente assustados ao vê-lo pela primeira vez, enquanto outros parecem emocionados. No entanto, aqueles que se aproximam muito ficam rapidamente sobrecarregados e desmaiados da intensa energia escura que irrita dele. Gia rapidamente avisa a todos que não olham diretamente para Takuto, temendo que ele possa considerá-lo como um sinal de desrespeito, mas o próprio Takuto não está incomodado com isso. Depois que ele toma seu lugar no trono e os elfos escuros são montados, Takuto anuncia formalmente que, a partir de hoje, todos presentes agora são cidadãos de Minagra, e assim, os elfos escuros se tornam seu povo. Gia esperava honestamente algo mais dramático, especialmente porque Atu mencionou que eles se tornariam o mal. De repente,
Uma onda de intenso ódio inunda em seu corpo enquanto ele se lembra de todos os erros feitos a ele e ao seu povo. O mesmo acontece com o resto da tribo Elfa Escura. À medida que as lembranças dolorosas de sua perseguição ressurgem, uma sensação de alívio e esperança os supera. Eles são genuinamente agradecidos e animados por ter alguém como Takuto ao seu lado. Alguns dias passam no recém-fundado Reino da Minagra, mas as coisas estão indo terrivelmente para Takuto. Enquanto ele examina o mapa que Molter lhe deu, ele fica cada vez mais irritado. Este deve ser o pior ponto de partida. Percebendo sua frustração, Atu pergunta a ele o que o está incomodando. Ele aponta para o mapa e descreve como, ao norte da floresta fica o Reino Santo de Qualia, dedicado ao deus Arlos, e ao Reino Élfico de El-Na, que reverte a natureza, ambos fortemente alinhados com o bem. Se descobrissem a existência da nação maligna de Minagra, Takuto e Atu seriam condenados. Eles não teriam chance em uma batalha direta contra essas nações formidáveis. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, essa floresta amaldiçoada não tem recursos utilizáveis, tornando a situação brutalmente injusta. No entanto, eles agora têm os Elfos Escuros do lado deles, o que deve ajudar a compensar as deficiências atuais do reino. Nesse momento, a ATU percebe os Elfos se aproximando, e sua expressão ilumina, provavelmente porque eles estão trazendo notícias importantes. Pouco tempo depois, Molter e Gia aparecem, desta vez trazendo Emily. Gia explica que Emily é incrivelmente inteligente e conhecedor das culturas das nações estrangeiras, por isso está confiante de que ela será um ativo valioso para os planos de Takuto. Takuto aprecia o apoio extra, mas ele rapidamente percebe o quão nervoso eles parecem ao seu redor, então ele os tranquiliza que não há necessidade de ser tão formal. Avançando, Atu informa que Takuto tomou algumas decisões sobre como Minagra será executado. A partir de hoje, Molter e Gia serão atribuídos a papéis importantes. Molter estará encarregado de gerenciar os assuntos da nação. E de acordo com o que Atu ouviu, ele é capaz de usar magia, então ela está contando com ele para entregar. Gia será nomeado comandante militar supremo das forças de Minagra, com comando completo sobre todas as tropas. Profundamente honrado, ele promete esmagar sem piedade quem se opõe a Takuto sem hesitar. Takuto está ligeiramente irritado com o intenso comportamento de Gia, e Atu esclarece que ele favorece a paz, ordenando que eles evitassem agressão desnecessária, a menos que seja provocado. Atu descarta todos por enquanto, instruindo-os a descansar antes de começarem a construir abrigos na floresta. Molter agradece a ela pelo pensamento e tenta aumentar sua imagem, alegando que sua experiência o torna muito mais valioso do que um simples guerreiro como Gia. Mas Gia imediatamente decorre, argumentando que um velho como Molter não ajudará a construir nada de qualquer maneira. Atu ignora o argumento dele, sentindo seu entusiasmo para começar a trabalhar. Ela se vira para Takuto e pergunta se eles devem começar a construção imediatamente. Ele concorda, sugerindo que eles começam a reunir materiais, mas com cuidado, sem prejudicar a floresta. Atu aprova a ideia e chega com Molter, que confirma que é viável desde que construa as casas principalmente a partir das árvores maiores. Takuto está feliz em saber que é possível, então ele diz para eles começarem o mais rápido possível, mas lembra-os de refletir à medida que avançam. Os três estão prontos para começar, mas fazem uma pausa, não sabem o que Takuto significa reflorestando. Takuto fica surpreso com isso, surpreso que eles não estejam familiarizados com o conceito, especialmente porque, com base no que ouviu, as pessoas deste mundo já deveriam ter desbloqueado o edifício da fortaleza. Atu pergunta se eles estão pelo menos familiarizados com a magia militar, ou com os elementos da sexta série, mas Molter admite que só já ouviu falar de 4 grandes elementos. Emily acrescenta que é improvável que alguém das outras nações soubesse sobre a magia militar de qualquer maneira. Isso leva Takuto e Atu a concluir que as pessoas deste mundo são muito menos avançadas do que esperavam. A tecnologia mágica dos Elfos Escuros, em particular, fica muito aquém dos padrões de Takuto. Ainda assim, se o resto do mundo estiver no mesmo nível, Takuto acredita que não terá muitos problemas para recuperar o atraso. Atu explica essencialmente o conceito de reflorestamento, significa plantar novas árvores para substituir as que são reduzidas, ajudando a preservar a floresta. No entanto, como as árvores geralmente levam décadas para crescer por conta própria, neste contexto, o reflorestamento refere-se a um método especial que usa elementos mágicos para acelerar o processo. Ela afirma que é uma técnica desenvolvida pessoalmente por Takuto. É claro, isso é uma mentira completa, já que Takuto não inventou isso. Emily fica muito empolgada com o pensamento de que Takuto tem um conhecimento tão impressionante. Ela se pergunta se ele foi o único por trás da criação das maçãs que compartilhou
com elas. Ela também menciona que plantou algumas das sementes de uva, e elas já começaram a brotar. Ela está emocionada ao ver como eles vão acabar. Mas assim que ela trazer à tona plantar sementes de uva, Takuto e Atu ficam completamente silenciosos, percebendo que nem sequer pensavam em fazer isso. Neste mundo, frutas como uvas e maçãs não existem naturalmente, mas Takuto conseguiu produzi-las usando sua habilidade de produção de emergência. Se a teoria dele estiver correta, a capacidade não é restrita a apenas criar alimentos. Para testar isso, ele tenta convocar uma moeda, e ela aparece sem problemas, assim como esperava. Esse avanço significa que, enquanto ele tiver mana suficiente, ele pode gerar qualquer coisa, desde pólvora a metais base, até petróleo. E está claro o quão insanamente dominado isso o faz. O Santo Império recebeu relatos de uma força sinistra à espreita na floresta. Em resposta, o Santo Santo é despachado para investigar, acompanhado por um cardeal e um pequeno grupo de cavaleiros. Enquanto os cavaleiros ouviram histórias das habilidades extraordinárias do santo, ela lhes parece nada mais que uma garota normal. Mas quando eles se deparam com uma horda de duendes, ela prova por que ela se considera tão alta pela igreja. De acordo com os ensinamentos do deus Arlos, criaturas vis, como duendes, são consideradas uma praga que deve ser expurgada com um único movimento de sua equipe. Ela os incinera em uma onda de fogo divino, reduzindo-os a cinzas. Os cavaleiros ficam sem palavras pelo que acabou de ver. O cardeal explica então que o poder de Selena é uma das principais razões pelas quais o Império conseguiu defender a paz com os elfos e repelir a escuridão e teragia. É esse poder que lhe rendeu o título de um dos 7 grandes santos do continente. Selena pergunta ao cardeal se houve alguma atualização sobre a presença ameaçadora que sentiu nas terras amaldiçoadas. No entanto, o cardeal explica que ele não pode simplesmente implantar paladinos naquela região. Em seu país, expressar preocupação com o sul é visto como absurdo e sem uma razão convincente a Igreja Central nunca autorizaria essa investigação. Selena informa ao cardeal que, se ele se recusar a despachar algum paladino, ela investigará o assunto. No entanto, o cardeal a proíbe, explicando que, como santo, suas ações podem prejudicar a reputação da igreja. Vendo a determinação dela, ele concorda com relutância em enviar alguns de seus próprios soldados para investigar a situação. Enquanto ele se afasta, ele está claramente irritado com a teimosia de Selena. Enquanto isso, em Minegra, os elfos escuros foram diligentemente avançando com os trabalhos de construção, e finalmente a Sala do Trono terminou. Takuto está emocionado, chega de dormir sob as estrelas, e com esse marco sua nação se move um passo mais perto de conquistar o mundo. Nesse momento, os administradores de Takuto chegam para a reunião de assuntos domésticos programados. Eles trazem boas notícias, concluíram o design da nova roupa que ele solicitou. Isso levanta ainda mais o ânimo de Takuto, pois ele estava cansado de usar o pijama o tempo todo. Atu e os outros têm o prazer de ver o quanto Takuto ama sua nova roupa, mas há questões mais urgentes a serem abordadas. Eles precisam começar o encontro. No entanto, Takuto está um pouco preocupado, ainda admirando seu novo visual. Vendo isso, Atu sugere que eles continuem em frente e comecem a reunião sem ele. Primeiro, Molter se vira para Atu e pergunta em quais edifícios eles devem se concentrar a seguir, pois, além da Sala do Trono, não foi construída muito mais. Eles já cuidaram das bases, limpando a área e aparando galhos próximos. Então Atu aconselha que eles comecem com uma instalação de produção de alimentos, pois garantir que todos tenham o suficiente para comer é sua preocupação mais urgente. Molter questiona por que eles precisam se preocupar com a comida quando Takuto pode simplesmente criá-lo com seus poderes. Mas Atu explica que eles não podem depender dele para sempre, e se ele não estiver por perto um dia, Molter admite que ela tem razão. Com esse resolvido, Atu diz que é hora de começar, e puxa uma árvore de aparência estranha. Molter fica chocado com o que vê e pergunta a Atu o que é. Ela explica que é uma árvore de carne. Somente o nome é perturbador, mas a realidade é ainda mais perturbadora. É uma árvore estranha que produz carne com um sabor idêntico à carne humana. Atu explica que esta é apenas a primeira fase de seu plano de produção de alimentos. Mas Molter, Gia e Imli concordam que a maioria das pessoas não estará ansiosa para comer algo que tem gosto de carne humana. Atu tranquiliza-lhes que encontrarão outras fontes de alimentos no futuro. Enquanto isso, eles precisam de um local para armazenar a carne da árvore. Então o IMLI é voluntário para construir uma instalação de armazenamento. O próximo em sua lista é a pesquisa, pois eles precisam de tecnologia de ponta para fazer um rápido progresso. Molter pergunta em que tipo de tecnologia eles devem se concentrar,
E Atu diz a ele que a tecnologia baseada em mágica é a chave, especialmente a mágica projetada para uso militar. A magia comum permite que uma pessoa atinja uma dúzia de inimigos de cada vez, algo que Molter já pode fazer. No entanto, a magia militar é muito mais poderosa, permitindo ataques a milhares simultaneamente, e até alterando o campo de batalha para uma vantagem estratégica. Molter fica surpreso ao descobrir que essa magia existe e está ansiosa para dominar. Determinada, ele declara que supervisionará a pesquisa. O item final da agenda é o planejamento militar, e Gia rapidamente se oferece para começar a reunir um exército. No entanto, Takuto o impede, explicando que ainda não quer investir fortemente nas forças armadas. Os exércitos não geram recursos, eles apenas os usam, e atualmente, o Minogra não possui os recursos para apoiar um. Além disso, mesmo que eles conseguissem formar um exército, eles ainda estão fracos demais para vencer as batalhas reais, tornando o esforço sem sentido por enquanto. Gia objetos, argumentando que, em seu estado atual, eles não têm os meios para defender Takuto se ele fosse alvo. Além disso, Molter e Gia ainda têm recompensas como ex-líderes da tribo dos Elfos Escuros, tornando os alvos em potencial para os caçadores a qualquer momento. Dada a situação, Takuto concorda que ignorar a defesa seria imprudente, mas ele ainda não quer derramar recursos para a construção de um exército inteiro. Em vez disso, ele decide criar um herói. Atu suporta o plano, dizendo que é uma jogada inteligente. Embora um herói possa ser caro de produzir, é muito mais gerenciável apoiar um indivíduo do que sustentar uma força militar inteira. Molter e Gia estão intrigados com a menção de Atu a um herói, então eles pedem que ela esclareça. Ela explica que, em Minogra, existem vários heróis que servem ao rei, cada um incrivelmente forte com habilidades únicas. Embora suas personalidades excêntricas possam dificultar a manuseio, a convocação de um herói exige atender a certas condições, mas, dado seu progresso atual, não deve demorar muito para que eles possam chamar um quarto. Além disso, a convocação de um herói não atrai muita atenção, permitindo que Minogra fique escondido enquanto ganhava mais poder. Isso cuida das questões domésticas imediatas por enquanto. Afinal, o bem-estar dos cidadãos de Minas é uma prioridade para Takuto. A felicidade deles alimenta diretamente seu suprimento de mana. Enquanto isso, no Império, o Paladin Loneus está profundamente em oração dentro da catedral, quando seu parceiro Paladin Virdal se aproxima para falar com ele. Loneus pede que ele mantenha a voz baixa, lembrando de que é um local de culto. Virdal, no entanto, está apenas tentando iniciar uma conversa amigável, já que ambos foram designados para a mesma investigação. Está quase na hora de eles saírem, então Loneus se levanta e percebe seu anel de casamento, que ele está usando como um charme de boa sorte, um sinal de que ele tem uma família, esperando por ele em meio ao duro casa. Virdal pergunta sobre eles, e Loneus responde que ele tem uma esposa chamada Marcha e uma filha chamada Mina. No entanto, ele acrescenta que sua vida pessoal não é relevante para a missão deles, e não pretende discutir mais. Loneus ouvira que Virdal era difícil nas bordas e sem maneiras, e esses rumores acabaram sendo verdadeiros. Mas, apesar disso, ele não parece uma pessoa má. De fato, suas habilidades são impressionantes o suficiente para lhe dar respeito como um paladino. Quando Virdal começa a resmungar em ficar preso ao que ele vê como uma missão inútil, Loneus lembra que eles estão realmente investigando uma das revelações de São Celina, por isso é uma tarefa que merece toda a atenção. Mesmo assim, Virdal acha estranho que uma equipe tão desapontadora tenha sido montada para algo tão importante quanto a revelação de um santo. Ele e Loneus são os únicos paladinos reais designados para a missão, o resto são apenas mercenários trazidos para compensar os números. As coisas não parecem exatamente promissoras, especialmente com a missão levando-as para a Floresta do Sul. Ainda assim, a principal preocupação de Virdal é terminar o trabalho rapidamente, para que ele possa voltar para casa o mais rápido possível. De volta ao Minagra, a construção está progredindo sem problemas, e o assentamento finalmente está começando a se parecer com uma civilização real. Os Elfos Escuros não parecem mais perturbados pela presença das carnes. Takuto está emocionado, pois testemunhar tudo em primeira mão é uma experiência totalmente diferente do que estava acostumado ao jogar o jogo. Emily dá a Takuto um passeio e aponta para o bairro, onde a maioria das casas é construída entre as copas das árvores. Ela explica que, como está priorizando a produção de alimentos, ela não conseguiu dedicar muito esforço às habitações. Ainda assim, as árvores de carne estão se desenvolvendo bem, o que significa que a instalação de armazenamento de alimentos provavelmente será concluída em breve. Enquanto isso, Molter tem trabalhado em sua pesquisa mágica no Instituto Mágico que ele criou,
e a maioria dos cidadãos que são talentosos em magia se uniu em sua pesquisa. Além disso, eles também descobriram uma primavera nas proximidades, então agora tem uma fonte de água segura, e finalmente, este edifício servirá como cargo público onde as reuniões administrativas de Minagra ocorrerão. Emily esperava torná-lo um pouco mais elegante, mas esse era o melhor que ela conseguia, devido aos recursos limitados. Takuto está impressionado com a iniciativa que está tomando, ela está fazendo um ótimo trabalho, e ele também está feliz em ver os elfos escuros, que estavam perto da morte quando os conheceu, agora parecendo saudáveis e cheios de vida. Emily está um pouco nervosa, pois ela não pode dizer o que Takuto está pensando. Então ela pergunta se ele está satisfeito com seu trabalho até agora, e Takuto diz a ela que fez um ótimo trabalho. Ele diz que está feliz por tê-la como um de seus cidadãos, e ouvir tão altos elogios de Takuto é a melhor coisa que Emily poderia ter pedido, e ela está tão feliz que ela se chata. Depois de se recompor, Emily leva Takuto para ver a Flash Tree Farm, que vem se desenvolvendo bem graças a todas as ferramentas agrícolas que ele forneceu. Ainda assim, ela é assustada pelas carnes e muda rapidamente de assunto, dizendo que quer mostrar a ele uma fonte de água que descobriu. Ela lidera Takuto e Atu para a floresta, mas estranhamente, os arredores parecem diferentes do que antes. Quando eles finalmente chegam à primavera, Emily fica chocada ao descobrir que a água ficou preta. Molter e Gia chegam logo depois, tendo ouvir que Emily planejava construir um aqueduto perto da primavera, mas agora que a água aparece do jeito que faz, eles assumem que não é mais utilizável. Assim que todos começam a perder a esperança, Atu fala e garante que a água ainda está completamente segura. Ela se ajoelha e toma um sabo. Os outros ficam surpresos por ela assumir um risco tão ousado, mas ela pede que eles respirem fundo quando o fizerem. Eles estão surpresos ao descobrir que o ar de alguma forma parece mais fresco e limpo do que o normal. Esta é uma das vantagens da nação malévola de Minogra. Sua influência corrompe a terra circundante, transformando-a em terrenos amaldiçoados. Esse terreno amaldiçoado fornece pequenas melhorias às criaturas alinhadas do mal, enquanto enfraquecem aqueles que são neutros ou bons. Portanto, mesmo que a água, o ar e o solo possam parecer ameaçadores e tóxicos, eles não apresentam danos aos cidadãos malignos de Minogra. Há apenas um pequeno problema: ter uma floresta amaldiçoada os faz se destacar. Esse tipo de derrota, o objetivo de permanecer sob o radar, é gerenciável por enquanto, desde que a área amaldiçoada permaneça limitada, mas, à medida que o Minogra cresce, será mais fácil para os inimigos os identificar. É por isso que Gia e Molter acreditam que é hora de começar a construir o exército que Gia falou anteriormente. Ainda assim, Atu garante que não há necessidade de enfatizar, já que um herói é forte o suficiente para lidar com ameaças nos estágios iniciais. Molter e Gia ainda não entendem completamente do que um herói é realmente capaz. Atu poderia entrar em uma explicação detalhada sobre as estatísticas, mas ela acha que será mais rápido mostrar a eles em primeira mão. Os tentáculos brotam das costas de Atu, e, em um instante, ela os usa para cortar todas as árvores próximas. Molter e Gia estão completamente atordoados com o que acabaram de testemunhar. Atu então explica que ela também é um herói, e depois de passar algum tempo neste mundo, seus poderes estão finalmente começando a voltar, embora ainda estejam longe do que estavam no auge dela. O ponto principal é que os heróis são imensamente poderosos, e só se tornam mais fortes com o tempo. Desde que evitem grandes ameaças por algum tempo, Takuto acredita que eles ficarão bem. No entanto, ele está um pouco irritado com Atu por destruir desnecessariamente árvores apenas para mostrar seu poder. Enquanto isso, Molter e Gia permanecem impressionados com as habilidades de Takuto e estão empolgados em construir um palácio digno de sua grandeza. No entanto, Takuto acredita que isso seria um uso desnecessário de recursos, então ele se recusa, dizendo que não precisa de um. Mas todo mundo argumenta que um castelo é essencial. Eles se sentiriam envergonhados como seus súditos se ele não tivesse um. E como eles estão fazendo tanta confusão, Atu diz a Takuto que ele poderia muito bem construir para mantê-los felizes. Takuto reconhece que um palácio seria impressionante, e como já sonhava em construir um castelo flutuante um dia, agora parece ser o momento perfeito para começar, especialmente porque tudo está indo tão bem. No entanto, o que ele não percebe é que os paladinos estão avançando em direção ao continente sombrio, e quando finalmente se cruzam, é provável que uma guerra saia. Enquanto viajam, Virdal elogia Lorneus por contratar com sucesso tantos mercenários. Lorneus responde que não foi uma tarefa fácil, principalmente porque a maioria dos mercenários locais está atualmente implantada no norte. Aparentemente, um grupo de bárbaros de repente apareceu na província do norte e começou a atacar aldeias próximas. O santo e seu exército foram despachados para lidar com a ameaça,
mas as coisas lá em cima permanecem terríveis. Um dos mercenários observa que eles estão aliviados por não ter que enfrentar os próprios bárbaros. Outro brinca, dizendo que pode valer o risco já que ele ouviu o salário é excelente. No entanto, também há sussurros sobre uma bruxa ser vista na área, e nenhum deles quer se envolver com isso. Virdal diz a eles que não adianta mais discutir isso, pois é real ou não, que a bruxa do norte não será seu problema. Eles estão indo para as terras amaldiçoadas no sul. O grupo rapidamente chega a uma pousada nas proximidades para ficar à noite. Enquanto jantam juntos, Lorneus começa a questionar o Bargo mercenário, para obter mais informações sobre a bruxa que ele mencionou antes. Bargo menciona que apenas ouviu um boato alegando que uma bruxa estava por trás de todo o caos no norte. No entanto, Lorneus acha essa ideia ridícula, argumentando que não há como uma pessoa causar essa destruição, especialmente com um santo já enviado para lidar com a situação. Bargo admite que parece improvável e que ele realmente não acredita, mas insiste que é melhor ser cauteloso, já que encontrar uma bruxa de verdade seria extremamente perigosa. Bargo acha estranho que o reino tenha enviado 2 cavaleiros sagrados tão abruptamente, particularmente porque eles estão indo para as terras amaldiçoadas. Ele pressiona Virdal para revelar o que exatamente eles deveriam lidar, porque se é como uma bruxa, Bargo está desistindo no local. Virdal não tinha detalhes sobre o que os esperava na floresta, mas ele assegurou a Bargo de que não poderia ser muito sério. Se ele tivesse que especular, ele diria que provavelmente estava relacionado ao recente influxo de elfos escuros na área. O reino provavelmente só queria que eles garantissem que os elfos não estivessem provocando problemas. Ele está enganado ao pensar que Lorneus e Bargo confiam completamente nele, pois os elfos escuros são amplamente considerados pelo povo do reino como assassinos mortais e sedutores de maldições. Lorneus está especialmente preocupado com o fato de que, se os elfos escuros ficarem desmarcados, eles poderiam se tornar poderosos o suficiente para ameaçar o reino. Por causa disso, ele quer eliminá-los. No entanto, o Virdal interrompe-o lembrando que sua missão é estritamente para investigação. No momento em que as coisas se tornam perigosas ou violentas, suas ordens são para recuar. Bargo se sente aliviado ao ver que Virdal está sendo razoável, pois não tem interesse em participar de um massacre. Lorneus, por outro lado, não consigo entender por que Virdal deixaria a chance de acabar com os elfos escuros. Virdal simplesmente traz à tona a família de Lorneus, o que implica que ele não está disposto a se lançar em uma luta mortal sem uma boa razão. Mesmo que Lorneus não se importe de arriscar sua vida, os outros mercenários têm famílias às quais esperam voltar. É por isso que, a menos que seja absolutamente necessário, Virdal se recusa a colocar em risco suas vidas. Lorneus ainda não está convencido de que os elfos sejam poupados, mas seu desejo de se reunir com sua família vence. No final, ele escolhe seguir ordens. Enquanto isso, Takuto reúne todos os seus cidadãos em um só lugar, insistindo que testemunham algo importante. Eles parecem confusos enquanto ele fica silenciosamente ao lado de uma pilha de frutas de carne, até que ele levanta a mão e canaliza mana neles. Todo mundo assiste com antecipação, curioso para ver o que acontecerá a seguir. Para sua surpresa, a pilha de frutas se transforma de repente em um inseto de escoteiros diante dos olhos. O grupo fica admirado. Takuto trouxe uma nova forma de vida a existir, com apenas uma simples jogada. Atu então declara que isso é apenas um vislumbre das verdadeiras capacidades de Takuto, e pede que todos continuem se dedicando a ele. Um pouco mais tarde, Takuto retorna ao seu trono, sentindo-se aliviado por ninguém questionar muito sobre como o bug do escoteiro foi criado, principalmente porque ele realmente não entende. Ele e Atu estão apenas seguindo as etapas do jogo para que isso aconteça, mas vê-lo se desenrolar na vida real, é difícil entender a ideia de que apenas infundir uma pilha de frutas com mana pode realmente dar vida a algo. Com a capacidade de produzir soldados com segurança agora confirmada, Atu declara que é hora da próxima etapa de seu plano, forjando um herói. O processo será lento, pois Takuto deve reunir mana suficiente para o ritual, mas uma vez completo, seu poder será quase ilimitado. Atu mal consegue conter sua emoção e pergunta ansiosamente a Takuto que herói ele convocará primeiro. Sem hesitar, ele escolhe Ayla, a rainha dos insetos, porque ela oferece as melhores vantagens desde o início. A presença de Ayla apenas fortalece todos os soldados do tipo inseto na floresta, transformando bugs de escoteiros em combatentes formidáveis, mas seu verdadeiro valor está em sua versatilidade. Ela pode gerar soldados de Marva para combate e construção, acelerando drasticamente o crescimento de Minagra. Atu elogia Takuto por sua brilhante escolha tática, além das vantagens práticas de Ayla. Ela também é a mais estável entre os heróis disponíveis. É um alojador quente com fome de poder,
e o outro é um piromaníaco empenhado na aniquilação global, nenhum dos quais Takuto quer lidar nesta fase. Ainda assim, Takuto sabe que terá que convocar os outros dois eventualmente. O poder deles é simplesmente grande demais para ignorar. Ele apenas espera que eles não se mexam muito no caos quando chegar a hora. Afinal, ele preferiria desfrutar de uma vida tranquila neste mundo. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados encontram um gigante da colina enfurecido, e é claro que lidar com a situação não será simples. Lorneus ordena imediatamente que os mercenários se preparem para o combate, mas antes que a batalha possa começar, Verdal dá um passo à frente e instrui todos a se segurarem, insistindo que ele cuidará disso sozinho. Lorneus começa a protestar, mas Verdal garante que será mais rápido dessa maneira, e eles não podem perder mais tempo. Verdal se aproxima do gigante e começa a recitar um encantamento. Lorneus então informa aos mercenários que Verdal está usando a arte secreta de Qualia, uma técnica que canaliza a energia divina nos ataques de alguém através da oração. O gigante tenta esmagar Verdal com seu clube, mas Verdal corta sem esforço a arma em dois. A força concedida pelas artes divinas pode ter suas habilidades físicas aprimoradas, mas para os cavaleiros sagrados de elite como Verdal, é comparável ao poder de um dragão menor. Em outras palavras, o gigante nunca teve uma chance. Depois que Verdal matou o gigante, Lorneus começa a elogiá-lo por seu imenso poder, e diz que, com Verdal e sua equipe, eles podem definitivamente concluir sua missão sem nenhum problema. No entanto, não parece satisfeito, e diz a ele que eles ainda não podem ter certeza de nada. De volta a Takuto, ele está alegremente devorando um hambúrguer enquanto Atu observa com leve preocupação. Desde que chegaram, ele vive de fast food, e, embora ela não tenha intenção de detê-lo, ela sugere que ele coma algo mais saudável. Mas Takuto menciona que, quando foi hospitalizado, ele passou seus últimos dias fazendo refeições mais saudáveis. Agora, ele só quer desfrutar de comida deliciosa agora que tem a chance. Nesse momento, ele lembra que tem algo importante que queria discutir. Takuto pergunta a Atu se ela pode convocar Gia e Molter para uma reunião depois disso. Atu concorda em fazê-lo, mas está curiosa sobre o que se trata esta reunião. Então Takuto explica que, graças ao bug adicional que ele conseguiu, agora ele pode ver mais da floresta. Então ele quer pedir a Gia e Molter conselhos sobre como eles deveriam lidar com isso. Atu pergunta a Takuto se ele está falando sobre a vila perto da floresta, e ele confirma. Sua maior preocupação é que, dada o quão perto está, é apenas uma questão de tempo, até que eles descubram a existência de Minagra. Felizmente, a vila não parece ser afiliada ao Santo Reino de Qualia, o que provavelmente os torna neutros, o que significa que há uma chance de negociações pacíficas, mas se mais alguém aparecesse, isso significaria problemas, já que viajar até aqui quase certamente significa que eles estão aqui em uma missão específica. Takuto tranquiliza Atu que ela não precisa se estressar afinal. Não há sinal de que alguém os tenha descoberto ainda. Atu brinca, dizendo que esse tipo de conversa sempre convida problemas, e Takuto ri junto, mas seu riso morre abruptamente quando ele percebe que de fato, as pessoas apareceram e piores, parecem ser um esquadrão de soldados armados. Takuto quer evitar se destacar demais, então ele pede a Atu para lidar com os soldados. Ele também pede que ela tente ser pacífica primeiro, mas se isso não funcionar, ela é livre para usar tanta violência quanto necessário. Do lado de fora da floresta, os cavaleiros se preparam para entrar, mas antes que possam prosseguir, os sentidos virais algo incomum além das árvores, e rapidamente diz a todos para parar. Momentos depois, Atu sai vestindo uma capa, e tanto Viral quanto Lorneus estão atordoados. Eles nunca esperavam encontrar uma jovem que morava profundamente dentro da floresta proibida. Viral pede que ela afirme quem ela é, e Atu afirma ser uma simples habitação de elfo escuro na floresta com seus parentes. Lorneus, ainda abrigando ressentimento em relação aos elfos escuros, está prestes a dizer algo hostil, mas o Viral o impede e muda a conversa. Ele explica a Atu que eles estão aqui apenas para explorar a floresta, e depois pergunta se ela estaria disposta a deixá-los entrar. Atu recusa com cortesia de seu pedido, explicando que os elfos escuros preferem não ter seu novo assentamento perturbado sem causa. Lorneus se ofende. Irritou-se por um mero elfo escuro rejeitar uma demanda de servos santos de Deus. No entanto, antes que ele possa responder mais, o Viral se encaixa para manter a boca fechada antes que ele piorasse as coisas. Viral tenta convencer Atu a conceder-lhes acesso, mencionando a revelação divina que seu santo recebeu sobre uma calamidade iminente escondida dentro da floresta. Lorneus começa a entrar em pânico, chocado que a Viral compartilhasse abertamente um segredo nacional classificado com um completo estranho. Viral diz a Lorneus para ficar quieto novamente, mas Lorneus protesta,
dizendo que o compartilhamento de uma revelação divina sem autorização viola as leis da Santa Ordem. Ele ameaça denunciar Viral assim que eles retornam a Qualia, mas Viral diz que ele pode fazer o que quiser. Então, voltando para Atu, ele pergunta mais uma vez se ela os permitirá dentro. Mesmo assim, Atu ainda recusa seu pedido, dizendo ao Viral que não há necessidade de investigar a floresta, pois não há nada perigoso ou sinistro nela. Viral pode dizer que ela está mentindo, mas ele decide não pressionar mais a questão. Em vez disso, ele se vira para o grupo e anuncia que está voltando. Viral não é tolice. Ele pode sentir que Atu está em um nível completamente diferente. Ele também entende que o movimento mais inteligente agora é recuar e se reagrupar antes de tomar qualquer ação adicional. No entanto, Lorneus não entende isso. Em vez de atacar, acusando Viral de abandonar a missão e declarar que o está removendo do comando. Lorneus declara que eles estão indo para a floresta para investigar e comanda os mercenários para segui-lo. No entanto, como Lorneus foi quem os contratou, eles são obrigados a obedecer às suas ordens. Aproveitando a oportunidade, Lorneus se encaixa nos homens para capturar Atu imediatamente por desafiá-lo mais cedo. Os mercenários começam a cercá-la. Atu se sente desanimada por todos os seus esforços para resolver as coisas pacificamente em vão. Ela realmente tentou, mas no final, não importava. Pouco tempo depois, Lorneus recupera a consciência no chão. Todos cobertos de sangue, ele vê Atu esfaqueando todos os mercenários, enquanto os pontos virais o guardam sobre ele, anunciando que eles localizaram a bruxa. Viral diz ansiosamente a Bargo, para garantir que ele receba um dos mensageiros em casa para informá-los sobre o que aconteceu aqui. Mas Bargo diz que isso não será possível, porque Atu apenas eliminou todos os seus mensageiros com esse único ataque. Enquanto isso, Atu está sempre confiante. Ela diz a eles para não ficarem assustados agora, afinal, ela é o tipo exato de monstro que eles estão procurando. Os cadáveres do soldado caem no chão, e Lorneus está petrificado com medo. No entanto, Viral ainda permanece forte. Ele pede que eles não percam a calma porque são mortos agora ou lutarem até o fim. Ele ordena que todos assumam suas posições de combate e preparem suas armas, mas Atu não parece um pouco mais intimidado por isso. Ela honestamente acha isso divertido. Eles acham que serão capazes de derrotá-la. Eles enviam uma frota inteira de tiros de flecha para ela, mas ela bloqueia sem esforço cada um com seus tentáculos. Enquanto sorri, Viral e Lorneus não podem acreditar em seus olhos. Tudo estava indo tão bem até que ela aparecesse. Agora, a ATU planeja finalizá-los de uma vez por todas. Mas antes que ela o faça, ela deixa que eles saibam que o que está prestes a acontecer é culpa deles por tentar ardente onde não deveriam. Neste ponto, Lorneus está curioso sobre o que é uma bruxa como Atu e do que ela é capaz. Então ele pede ao Viral que explique. Viral admite que foi convidado a manter essas informações confidenciais pelos superiores, mas ele acha que está prestes a morrer de qualquer maneira, então isso nem importa. Acontece que, quando um santo recebe uma revelação, e as fileiras superiores confirmam, esse monstro é então classificado como uma bruxa. Ele tem fortes motivos para acreditar que a mulher que está diante deles é o mesmo ser. Lorneus ouve sua explicação e entende que ambos são ferrados. Atu pergunta a ele se eles terminaram todo o bate-papo. Ela está prestes a acabar com eles, mas Viral e os outros não estão caindo sem lutar. Ele diz aos mercenários para recuar. Ele e Lorneus vão cuidar disso. Ambos atacam com suas espadas na mão e fazem contato com os tentáculos de Atu. Ateu sorri, dizendo que são muito mais lentos e mais fracos do que ela esperava. Mas as coisas tomam uma virada inesperada, pois ambos conseguem cortar seus tentáculos. A própria Atu não pode acreditar nos olhos dela. Depois que Lorneus e Viral criam alguma distância, eles concluem que seu plano de jogo será, primeiro de tudo, cortando seus tentáculos nojentos, mas Atu não entra em pânico. Em vez disso, ela estranhamente começa a acariciar o tentáculo que foi cortado. Viral interrompe isso com um ataque de forehand que corta mais um de seus tentáculos. Lorneus segue e corta um também, o que faz Atu finalmente começar a suar. Atu só tem 2 tentáculos, então ela os usa para levar 2 dos seus paladinos. Ela admite que pode ter subestimado um pouco. Eles agora provaram ser bastante mais fortes do que ela pensava. Ela está familiarizada com o quanto os humanos se importam um pelo outro, então ela planeja usar esses paladinos como escudos de carne, sabendo totalmente que Viral e Lorneus não atacam. Viral pede Lorneus a manter a calma. Ele diz a Lorneus para pensar na imagem maior. Se eles sacrificarem esses 2 paladinos e derrotarem Atu, sua vitória significaria acabar com isso de uma vez por todas. Ambos cobram simultaneamente em Atu para dar o golpe final. Atu fica chocado ao vê-los dispostos a atacar.
sabendo que isso significaria matar 2 de seus soldados. Ambos cortam os soldados e estão prestes a conseguir um ataque decisivo, mas foi quando Atu decide mostrar suas verdadeiras cores. No momento seguinte, Lorneus abre os olhos e se vê ainda vivo no chão, mas, quanto ao Viral, digamos que ele não estará voltando para casa, seu corpo cai no chão e o sangue vazar. Nesse ponto, Lorneus não entende o que está acontecendo porque eles já haviam cortado todos os seus tentáculos, mas Atu informa que ela pode regenerá-los o quanto quiser. Isso significa que ela estava brincando com ele desde o início. Lorneus não tem mais truques nas mangas, então ele apenas diz aos outros paladinos para sair de lá o mais rápido possível. Pelo menos uma pessoa tem que voltar vivo para alertar seu reino sobre isso. Ao ouvir essa ordem, os paladins fazem uma pausa para isso. Como último esforço, Lorneus tenta um ataque furtivo a Atu com sua espada, mas ela facilmente bloqueia, desenhando uma espada própria. Lorneus estremece em choque quando ele se pergunta como ela é capaz de usar a sagrada sainha das artes. Atu balança a espada de brincadeira enquanto ela diz que absorveu a espada e suas técnicas de Viral. Todo o esforço diligente que ele colocou e as técnicas ele aprimorou, tudo se tornou dela no momento em que ela o matou. Atu não se surpreende que o Viral fosse um paladino tão alto. Ele estava preocupado com toda a segurança deles até o momento final, mas é tão triste que ele acabou sendo morto porque Lorneus não conseguiu manter a boca fechada. Ambos vão e voltam em batalha, até que Atu pergunta se ele ainda quer ver sua esposa e filha novamente. Lorneus está atordoado como ela poderia saber sobre a família dele. Nesse momento, Lorneus chega à conclusão de que Atu também ganhou sentimentos e memórias de Viral depois de matá-lo, e ela só ficaria mais forte com mais pessoas que mata. Ainda assim, Lorneus se sente um pouco nobre, porque enquanto ele a está segurando, os outros mercenários podem escapar de volta ao reino. Mas as coisas tomam outra curva sombria quando ele ouve um dos mercenários gritar de dor. Atu diz a ele que deve ser os Elfos Escuros. Ela os trouxe para lá antes e ordenou que não deixassem um único homem escapar. Atu diz a Lorneus para não ficar tão surpresa porque, afinal, ela nunca disse a ele que estava sozinha. Lorneus ouve isso e grita no topo de seus pulmões em choque. Então, como um último esforço de Dit, ele tenta ter um rápido ataque a ela, mas, como esperado, ela contraria facilmente. O sol se põe alguns momentos depois. Atu usa seus tentáculos para pendurar Lorneus de cabeça para baixo, após o que ela diz que as coisas só acabaram dessa maneira porque ele era teimoso demais para ouvir as ordens de Viral. Se ele tivesse ouvido Viral, ela assume que ele teria voltado para casa em segurança para sua família, ele teria sido capaz de desfrutar da felicidade pacífica de uma vida comum. Agora, ela diz a ele o que vai acontecer com ele com o futuro que ele escolheu. Ela vai matá-lo e depois caçar sua família e matá-los. Atu diz que vai atormentá-los até que eles implorem pela morte. Só então ela vai matá-los que, depois disso, ela irá para todas as aldeias da cidade que todos pararam a caminho aqui e matam todos os vivos lá. Realmente não haverá muito sentido em fazer isso, mas ela pode muito bem matá-los de qualquer maneira. Então, quando eles perguntam a ela por que ela está fazendo isso, ela dirá a eles que era tudo por causa de suas ações tolas. O pensamento disso faz Lorneus começar a tremer de medo. Ele então implora que ela poupe sua vida, mas ela não está realmente de bom humor, então ela o rasga em pedaços enquanto ele grita em agonia. Depois de terminado, a única coisa que permanece é o anel de Lorneus, e fica na ampla piscina de seu próprio sangue. Nesse momento, Gia vem relatar, dizendo que eles terminaram todos os mercenários como ela perguntou. Atu tem o prazer de ouvir isso, e ela tem certeza de que o rei Takuto também estaria. Atu diz a eles que ela está voltando para a base. Ela lhes dá a responsabilidade de descartar os cadáveres, mas antes de sair, Gia, parecendo um pouco preocupada, pergunta se ela realmente pretende fazer todas as coisas que ela disse a Lorneus antes de matá-lo, mas Atu diz que ela definitivamente não vai fazer tudo isso. Ela se considera pacifista e estava apenas dizendo tudo isso para mexer com ele. Atu percebe que está atrasada, então ela se recupera para se encontrar com Takuto. Gia vê que ela está com muita pressa, então ele pergunta se há algo que a incomoda. Atu responde que ela tem algo muito importante que precisa dizer a Takuto imediatamente. Algum tempo depois, Atu se encontra com Takuto e o informa sobre a existência de bruxas neste mundo. Takuto ouve isso, e fica bastante surpreso porque as bruxas não existiam no jogo da Nação Eterna. Dito isto, Atu conclui que este mundo definitivamente não é o mundo do jogo. Takuto já viu isso chegando, mas agora ele tem que aceitar o fato de que eles chegaram a outro mundo completamente. A mecânica do jogo tem sido aplicável até certo ponto,
Mas a TU acredita que eles devem assumir que esse mundo funciona de maneira bastante diferente do que eles estão acostumados. Ela diz a Takuto que isso pode ser uma coisa boa, ela está se referindo à sua habilidade especial. No jogo, a Tu teve uma chance de roubar as habilidades de qualquer pessoa que ela matou. Agora, ela é capaz de absorver fragmentos de suas memórias. Ela acredita que isso pode se tornar uma arma poderosa em seu arsenal. Takuto concorda, dizendo que tudo é graças a essa capacidade dela, que eles foram capazes de aprender sobre a situação em Qualia, sem ter que enviar ninguém para investigar. É uma sorte para eles que Qualia não tenha forças de poupar graças ao desastre que aconteceu na província do norte. Com isso, ambos concluem que podem levar as coisas com mais tempo por um tempo, mas ainda não conseguem ficar muito confortáveis porque assumem que Qualia provavelmente tomará algum tipo de ação. Depois que o esquadrão de investigação foi eliminado, Takuto lembra a Tu que Qualia não tem nenhuma informação de Minagra. Portanto, mesmo que eles façam alguma coisa, eles teriam que fazê-lo com cautela. O que diz respeito a Takuto mais é o que causou o desastre em primeiro lugar. De acordo com as memórias roubadas de Atu, o distúrbio do norte foi causado por uma bruxa, mas, infelizmente, eles não têm nenhuma outra informação sobre essa bruxa. Então Takuto não pode tirar outras conclusões. A única coisa que eles sabem é que a bruxa causou danos a par dos exércitos das cidades da província do norte, e Atu diz que seu nome é Hirokino. A cena então muda para onde vemos Hirokino, uma garotinha vestida com uma roupa de tudo. Ela chama para seus minions zumbis e conta que a próxima parada é a próxima cidade. Enquanto isso, Takuto e Atu ainda estão brainstorming. A recente perturbação no norte sugere que um monstro capaz de causar destruição no nível do exército apareceu em um tempo muito curto. Takuto considera a possibilidade de eles entrarem neste mundo, assim como ele e Atu. De qualquer forma, é óbvio que eles têm alguém que está no mesmo nível de força que a unidade de heróis. Takuto suspira. Perceber que a situação em que eles estão não parecem bons. Atu pergunta a Takuto se ele quer alcançá-los, mas Takuto não acha que isso seria uma boa ideia. Não há como eles se darem bem. Atu expressa sua frustração, dizendo que eles sempre precisam continuar lidando com um problema após o outro. Ainda assim, agora eles sabem que a bruxa tem a mesma força de combate de uma unidade de herói. A melhor coisa para eles fazem agora é criar um novo herói. Takuto estava inicialmente pensando em criar o herói chamado Ila, mas, dadas as circunstâncias, ele precisa reconsiderar e se concentrar em um com mais potencial de combate. Atu está encantado ao ouvir isso. Ela está disposta a ajudar da maneira que puder. Takuto também menciona que está pensando em alterar um pouco suas políticas. Ele está pensando em forjar uma aliança. Ele acha que seria melhor se eles tivessem outra nação do seu lado, pois são claramente inimigos de Qualia e da bruxa, sobre quem eles realmente não têm tanta informação. Atu entende o seu ponto, mas não acha que isso seria possível, porque os dois são maus alinhados. Mas Takuto está confiante de que seria possível com uma nação alinhada neutra, especialmente se ele fornecer alguma forma de valor para eles. A nação neutra a ele, a que se refere é a nação que está no Oriente. Ele planeja investigar essa nação enquanto eles fortalecem suas forças. Ele precisa descobrir se eles estariam dispostos a cooperar ou não. Agora isso está fora do caminho. Atu se afasta por alguns momentos, mas se vira para ele e pergunta se ela o deixou chateado depois de ir um pouco longe demais ao lidar com os paladinos. Takuto tem um sorriso brilhante enquanto ele diz a ela para não se preocupar com isso. Ele nunca se ofenderia com nada que ela faça. Tudo o que ele quer é que ela continue apoiando-o. Atu se ilumina de alegria enquanto ouve isso. Ela promete apoiar Takuto até o fim, e a cada fibra de seu ser. Após uma longa semana de construção dos Elfos Escuros, o novo palácio de Takuto está finalmente completo. Takuto e Atu estão emocionados com a beleza. Quando entram, Atu olha em volta, amando as decorações, mesmo que ainda tenham muitos problemas pela frente. Ela acredita que é aqui que começa a história real deles. Takuto concorda e diz que, quando eles têm algum tempo livre, devem pensar em tornar o palácio ainda maior. Atu, que animado, diz que o reino de Takuto será servido pelos maiores heróis da Terra. Sua emoção desaparece rapidamente quando ela percebe que esqueceu de designar alguém para cuidar de Takuto. Ela começa a se chamar de Servo Terrível, mas Takuto diz que está sendo muito difícil consigo mesma. Atu pergunta se ele tem algum pedido especial para um servo. Depois de pensar por um momento, ele diz nervosamente que quer alguém fácil de conversar. Por causa de suas más habilidades sociais, Takuto não conseguiu falar muito com os Elfos Escuros, e ele está se sentindo sozinho. Atu ouve isso e diz a Takuto para não se preocupar. Ela tem uma ideia, mas Takuto se sente desconfortável. Como nada de bom geralmente acontece quando Atu fica tão empolgado,
Alguns minutos depois, Molter, Dia e Emily chegam à sala do trono, falando por ele. Atu diz a Molter para reunir todas as meninas da região, porque o rei Takuto as quer. Takuto e Molter congelam em choque em como isso soa. O plano real de Atu é para as meninas passarem tempo com Takuto, para que ele possa praticar sua habilidade de comunicação com as pessoas. Molter pergunta ansiosamente por que ela daria tal ordem. Atu responde que é porque o rei Takuto gosta de meninas. Os elfos escuros estão sem palavras, esperando que não seja o que eles estão pensando. Takuto se sente envergonhado e se arrepende de deixar Atu lidar com isso. Um pouco mais tarde, todo mundo se acalmou quando Atu explica que o rei Takuto só precisa de uma criança por perto para ajudar com suas necessidades diárias. Eles se sentem aliviados, mas ainda não entendem por que tem que ser uma menina quando um garotinho também pode fazer o trabalho. Desta vez, Takuto fala por si mesmo. Ele diz que quer meninas em prol da futura liderança. Nesta terra ele notou que os homens sempre recebem as chances, então ele quer que as mulheres tenham a oportunidade de brilhar. Os elfos o elogiam por seu pensamento profundo. Takuto respira um suspiro de alívio. A coisa sobre homens e mulheres era apenas uma desculpa. Ele está feliz por eles acreditarem nisso. Ele não quer que eles saibam que a verdadeira razão é que ele é estranho e antissocial. Com o assunto resolvido, Atu diz aos elfos para trazer suas melhores meninas para servir o rei Takuto. Takuto começa a se sentir animado, pensando que isso pode ajudá-lo a superar sua timidez. Mas então, as coisas tomam uma guinada inesperada quando todas as meninas da elfo começam a chorar assim que chegam. Atu vê que Takuto está ficando irritado com o choro constante, então ela imediatamente chama Molter e o repreende por quão fracos os filhos de sua terra são. Tudo o que Molter pode fazer é se desculpar. Então, Gia se vira para ele e pergunta se ele trouxe os gêmeos para o rei Takuto. Molter rapidamente diz que não fez por que trazer esses dois antes que o rei fosse desrespeitoso. Atu foge disso e está meio curiosa, então ela pergunta do que eles estão falando. Molter explica que em sua cidade há duas garotas gêmeas sem família. Eles são realmente sábios, mas ele sente que não seriam adequados para servir como atendentes do rei. Atu está intrigado. Meninas sábias como esse soam perfeitas para os atendentes do rei Takuto. Independentemente disso, ela ordena que eles levem os gêmeos, para que possam decidir por si mesmos se os usam ou não. Molter está prestes a convocar as meninas, mas Gia diz que já estava um passo à frente. Ele diz que já os chamou, pensando que o rei pode querer encontrá-los pessoalmente. Com isso, Atu diz para ele trouxer os gêmeos imediatamente. Logo depois, duas meninas adolescentes entram e se apresentam como Maria e Caria. Takuto os cumprimenta nervosamente, enquanto Atu encara eles friamente e rapidamente sente que eles tiveram um passado sombrio. Ela percebe feridas na pele de Caria e pergunta como ela as conseguiu. Caria explica que eles vieram de uma doença. O rei Takuto oferece sua simpatia, mas Caria diz a ele para não ter pena dela, dizendo que é o que ela merece. O elder Molter assume que o rei gostaria de mais detalhes, então ele explica: as feridas foram causadas por uma praga. Embora Caria tenha se recuperado totalmente, as cicatrizes permanecem. Quanto a Maria, ela também passou por experiências profundamente traumáticas. Quando Atu pergunta o que aconteceu, os olhos de Maria ficam frios, e ela diz que comeu sua própria mãe. Atu fica chocado e rapidamente procura invadir uma explicação. Ele explica nervosamente que a mãe deles era uma mulher que o clã inteiro se orgulhava, e a escolha era extremamente difícil. Takuto entende imediatamente que, depois de ser expulso de suas casas, os elfos escuros tiveram que viajar por toda parte, sem equipamentos ou suprimentos. Ao longo do caminho eles enfrentaram muitas dificuldades, incluindo a fome. Sem outra escolha, a mãe deles se ofereceu como sacrifício, e eles tiveram que comê-la para sobreviver. Atu está impressionado que as duas garotas estão aqui sem medo, apesar do passado. Então Maria caminha até Takuto e começa casualmente a conversar com ele. Takuto pergunta se ela estaria disposta a cuidar dele, e ela concorda. A partir desse momento, Takuto declara-lhe um candidato para a liderança de sua grande minegra. Atu fica chocado ao ver Takuto ter uma conversa normal com Maria, sem ser estranho ou estranho. Quanto a Caria, Takuto pergunta se ela está disposta a aceitar o emprego também. Ela diz nervosamente que tem o dever de ficar com sua irmã mais velha. Então, se Maria estiver aqui, ela fará o possível para trabalhar ao lado dela. Isso é o suficiente para Takuto, então ele concorda em torná-los seus atendentes. Ao ouvir isso, Atu diz a eles que é seu dever cuidar do rei Takuto, não importa as circunstâncias. Cerca de uma hora depois que as meninas saem, Molter se ajoelha antes de Takuto e diz que há algo importante que ele deve saber. Ele explica que desde que as meninas perderam a mãe, nenhuma delas chorou, nem uma vez. Takuto estremece em choque. Molter diz que seus corações foram fechados desde então,
e ele implora a Takuto para vigiá-los com tolerância e misericórdia. Mais tarde naquele dia, as meninas provam ser muito mais desajeitadas do que o esperado. Derramando água em Takuto pela terceira vez naquele dia, Atu entra, claramente decepcionado com sua falta de jeito. Deixando isso de lado, ela diz a eles que uma reunião está prestes a ser realizada. Ela quer que Maria e Karia participem e os advertem para não causar nenhum problema. Na sala de reuniões, Emily fornece seu relatório sobre os projetos de construção em andamento. Ela começa dizendo que agora o Palácio do Rei terminou, eles têm muito trabalho de sobra, o suprimento de madeira é estável, e eles também têm muitos outros recursos. Com tudo isso considerado, ela acredita que eles podem começar a construir uma nova instalação. Atu concorda e ordena que ela comece a construir uma clínica. Na verdade, essa foi a ideia de Takuto, pois ajudaria a garantir a saúde e a segurança de seus cidadãos. Conforme instruído, Emily diz que começará a construção imediatamente. O próximo na agenda é o estado dos recursos. Atu pergunta quem está no comando, e Emily se levanta novamente dizendo que é responsável por isso também. Atu revira os olhos, percebendo que eles realmente precisam de mais funcionários. Ainda assim, Emily relata que seus suprimentos de comida e material são estáveis. Graças ao rei Takuto, eles agora podem fornecer necessidades diárias que não podem produzir. No entanto, como esse processo usa mana, seu equilíbrio entre entrada e saída ainda precisa de melhorias. Atu diz que o uso de mana para a produção de emergência é conveniente, então eles continuarão fazendo isso, pois é uma despesa necessária, mas eles precisarão se concentrar na construção e pesquisa de maneiras de aumentar a produção de mana. Ela deseja a Emily boa sorte de gerenciar isso também. Como mana agora é o tópico, a ATU passa para o progresso da pesquisa. Malter fala, dizendo que ele e sua equipe terminaram sua pesquisa sobre magia militar. Ele é o único em seu clã que pode usá-lo agora, mas com o treinamento ele está confiante de que seus subordinados também o aprenderão. Ele também acredita que lançar magia poderosa, usando a mana em ruínas do palácio, será importante para o seu futuro. No entanto, dadas as políticas do Takuto, ele duvida que seja usado com muita frequência. Tu concorda? Dizendo que, embora a magia militar seja útil em combate, ela não tem utilidade em questões domésticas. Para sua pesquisa, ela quer prosseguir como planejada e passar para os 6 principais elementos da árvore mágica. Não há razão para pesquisar mais nada nesta fase. Takuto concorda com ela. Embora essa abordagem possa torná-los desequilibrados em magia, ele acredita que se especializar em um campo será melhor para eles. Por fim, o chefe das Forças Armadas dá seu relatório. Sogia se levanta. Ele explica que eles adicionaram 5 novos insetos de pernas longas às suas forças. Esses insetos estavam principalmente examinando as terras desconhecidas em torno das terras amaldiçoadas. No entanto, diferentemente das terras amaldiçoadas, a terra além da floresta é principalmente planície. Como eles estão se concentrando em permanecer ocultos, eles não podem realizar investigações ousadas no momento. A Atu ouve isso e menciona que o rei Takuto já recebeu um relatório detalhado sobre o ambiente. Dada a necessidade de furtividade, ela ordena que Gia atribua todos os insetos de longa perseguição para patrulhar suas fronteiras. Ela quer que todos eles se concentrem nisso, garantindo que ela possa lidar com a defesa deles por enquanto. Seu encontro com os paladinos é a prova disso, e Gia pode confirmar. Mudando o assunto, Atu anuncia que eles decidiram oficialmente produzir um novo herói. Takuto então diz que optou por convocar Isla, a rainha dos insetos. Todo mundo estremece nas notícias. Atu pergunta à equipe de recursos se eles têm os materiais necessários para convocar Isla. Malter dá um passo à frente para relatar pessoalmente. Eles já reuniram madeira e rações suficientes e os transportaram para o local ritual. Takuto percebe que isso significa que tudo o que eles ainda precisam é mana. Com isso, a agenda de hoje terminou. Como Takuto não tem outros assuntos a serem discutidos, a reunião é adiada. Quando eles saem da sala de reuniões, Maria desliza e deixa cair todos os documentos da reunião. Karia tenta ajudar, mas acidentalmente rasga um deles. Ambos olham para Takuto para pedir desculpas, mas ele não fica com raiva. Ele simplesmente diz que está tudo bem. Um momento depois, Maria caminha até ele e pergunta por que ele não matou ninguém, mesmo que ele deva ser um rei maligno. Karia se junta, perguntando por que um rei maligno, como ele, lhes mostraria misericórdia. Maria até parece chateada por ele estar sendo tão gentil. Takuto vê que eles entenderam mal, então ele decide explicar. Ele começa dizendo que uma boa pessoa só pode fazer o que é certo. Eles não podem matar ou machucar os outros, como por uma pessoa má. As meninas assumem que isso significa alguém que sempre está inclinado a fazer coisas ruins, mas Takuto diz que isso não é verdade. Uma pessoa muito ruim simplesmente faz o que quiser. Eles são livres para fazer o mal e o bom, eles podem acreditar no que acham certo,
e ignoram as opiniões de todos os outros. Por causa disso, Takuto acredita que é perfeitamente bom para ele ser gentil com as duas garotas, então isso o atinge. Sua falta de jeito era intencional, eles estavam tentando deixá-lo com raiva o suficiente para matá-los. Takuto acha de partir o coração que eles não podem se perdoar por sobreviver à custa da vida de sua mãe, e agora buscam a morte como uma forma de salvação. Takuto desce do trono e fica mais perto deles. Ele lembra as meninas que elas estão vivas hoje porque sua mãe fez o que ela tinha que fazer para mantê-las seguras. As meninas admitem que sabem disso, mas dizem que viver ainda é tortura para elas. As últimas palavras de sua mãe eram para elas viverem. Takuto diz a eles novamente que eles estão aqui porque o amor de sua mãe superou o próprio destino. Ele dá um tapinha na cabeça deles e diz que eles devem viver como quiserem para que seu amor seja recompensado. Ao ouvir isso, as meninas quebram chorando e o abraçam firmemente de ambos os lados. Uma hora depois, Atu entra e fica assustado ao ver os gêmeos dormindo na mesma cadeira que Takuto. Eles estão claramente mais próximos agora do que antes. Deixando isso de lado, ela pede a Takuto para ir à sala de reuniões para que ela possa dar seu relatório. Seu relatório é sobre uma cidade em Fongon, uma nação composta principalmente por humanos e bestas. A cidade se chama Dragonton. A nação concorre em um sistema parlamentar liderado por xamãs conhecidos como detentores de funcionários. Takuto observa que uma nação multirracial misturaria muitas culturas e ideologias, tornando a diplomacia promissora. Ainda assim, ele se pergunta por que eles constroem uma cidade aqui. Custaria muito para manter o comércio e distribuir mercadorias. Portanto, a ATU relata que há uma mina de veia de dragão dentro da cidade. Uma mina como essa pode produzir mana, então ela acredita que eles devem protegê-la o mais rápido possível. No entanto, Dragonton parece estar em alerta alto. Eles só observaram a distância, mas viram que estava sob ataque de bárbaros como ogros e duendes. Os defensores parecem estar lutando e não tinham reforços chegando. Se a cidade estiver sitiada, Atu diz que há uma grande chance de refugiados fugir. Acolhendo-os pode aumentar bastante a população de Minegra. Com isso em mente, eles decidem enviar diplomatas para a cidade de Fongon. No dia seguinte, Atu e alguns elfos escuros chegam à cidade de Fongon. Mas assim que chegam lá, eles encontram um grupo de bestas lideradas por uma guerreira besta feminina chamada Tonokapoli. Tonokapoli começa a suar enquanto olha para o ATU, porque pode sentir uma aura pesada de escuridão ao seu redor. Momentos depois, a situação só piora quando seus soldados começam a tremer de medo. Tonokapoli percebe rapidamente que isso é por causa de seus instintos naturais do homem de bestas. Atu diz aos elfos escuros para recuar enquanto lida com os bestos. Eles se afastam exatamente como ela pediu, o que só faz com que Tonokapoli suar mais. Apenas olhando para Atu, ela já pode dizer que isso não é alguém que eles poderiam esperar derrotar. Pior, se o impasse continuar, ela tem certeza de que seus soldados entrarão em pânico e agirão de forma imprudente. Atu estende seus tentáculos prontos para terminar os bestas ali mesmo. Mas só então, ela é interrompida por um garotinho fofo chamado Pepe. Sorrindo inocentemente, Pepe olha para ela e simplesmente pede o nome dela. A pergunta pega Atu completamente de surpresa, fazendo com que ela retire seus tentáculos. Tonokapoli, no entanto, é instantaneamente superado com raiva e medo, convencido de que Atu se sentirá insultado e matará todos eles. Mas, para sua surpresa, a situação toma uma guinada inesperada quando logo é vista viajando em paz de volta para Minagra juntos. Atu admite que está surpresa que os bestas querem uma audiência com o rei Takudo, já que seu povo acabou de enviar uma delegação a Dragonton. Quando Tonokapoli ouve isso, ela percebe que é exatamente por isso que eles cruzaram o caminho na estrada. Pepe então se lança em conversas, sem parar. Mas ele fala tão rápido que Atu não consegue entender uma única palavra. Tonokapoli percebe isso e rapidamente pede desculpas em nome de Pepe, chamando-o de idiota. Deixando isso de lado, Atu pergunta se ela tem muita certeza de deixar seus soldados para trás. Tonokapoli assente e explica que o Maias aqui é muito duro para eles suportarem, então ela os fez esperar do lado de fora. Sua expressão então fica sério. Eles estão prestes a conhecer o grande rei Takudo, o capaz de comandar alguém tão forte quanto Atu. Ela só pode se perguntar que tipo de homem realmente os espera. Logo depois, eles chegam ao palácio, onde Atu apresenta Tonokapoli e Pepe ao rei Takudo. Tonokapoli congela, seus nervos apertando ainda mais. Não importa o quanto ela tente, ela não consegue uma leitura adequada sobre ele. É quase como se ele incorporasse a própria escuridão. Ela se lembra de como uma vez permitiu que uma criatura aterrorizante se estabelecesse em seu território, nunca imaginando que uma decisão um dia voltaria para assombrá-la assim. Um flashback nos leva à cidade de Forgon,
onde Pepe empunha sua equipe mágica e derruba um duende gigante em um único golpe. Seus camaradas estão atordoados, aplaudindo e louvando-o como o xamã todo-poderoso. A atenção vai direto para a cabeça de Pepe e ele deixa de lado a guarda. Foi quando o supostamente derrotado Goblin se mexe de repente, subindo para dar um golpe esmagador. No último momento, Tonokapoli intervém, convocando tentáculos de vidro encantado que ligam a criatura firmemente. Com um monstro restrito, os outros soldados precisam apenas se mudar para acabar com o monstro morto. Os soldados voltarem e veem Tonokapoli repreendendo Pepe por ser tão descuidado, avisando que deixar a guarda para baixo poderia ter lhe custado sua vida. Pepe tenta se defender, chamando-a de avó, mas Tonokapoli instantaneamente o chama na cabeça. Ela grita com ele, dizendo que lhe disse inúmeras vezes para parar de chamá-la, especialmente porque ela ainda tem 240 anos saudáveis. Deixando isso de lado, ela continua a palestrar Pepe, lembrando que ele é o único jovem detentor de funcionários entre eles, então ele deve parar de brincar e começar a agir mais como um líder. Mas, apesar de suas palavras duras, Pepe apenas sorri casualmente e diz que vai tentar o seu melhor. Ver sua atitude indiferente faz Tonokapoli se preocupar ainda mais, imaginando se ele será capaz de sobreviver por muito tempo, especialmente porque eles estão prestes a entrar nas terras amaldiçoadas. Pepe não tem ideia do que ela quer dizer com isso. Então Tonokapoli explica que os sinais do apocalipse surgiram a partir daí, e é por isso que eles receberam ordens para investigar. Ela avisa que, se os ataques bárbaros continuarem, não demorará muito para que todos estejam mortos. Ela acrescenta que é ainda pior para uma cidade isolada como Draganton, pois eles não podem enviar o exército para lá. Embora não haja provas de que a fonte dos ataques esteja dentro das terras amaldiçoadas, sua missão é confirmá-la rapidamente. Olhando para trás, Tonokapoli lamenta profundamente sua decisão, desejando ter ignorado os anciãos e deixado Pepe para trás. Então ela não o teria arrastado para um lugar tão perigoso. No entanto, logo após esse pensamento pesado, Pepe de repente estica a mão para o rei Takuto e pede que ele seja seu amigo. Tonokapoli quase tem um ataque cardíaco no local, cobrindo rapidamente a boca e implorando ao rei Takuto para perdoar esse desrespeito. Takuto faz uma pausa por um momento, lembrando-se de como em sua antiga vida ele sempre ficou triste e solitário, e percebe que talvez não fosse doer um amigo. Com isso, ele aceita o pedido de Pepe, dizendo que espera que eles possam se dar bem. Tonokapoli está completamente atordoado, enquanto Pepe pula de alegria, comemorando. Ao mesmo tempo, Atu quase explode em emoção, parabenizando Takuto por fazer seu primeiro amigo. Ao ouvir isso, os elfos escuros que estão presentes começam a aplaudir-o por um marco tão grande. Tonokapoli apenas fica lá, observando descrença com tudo o que está acontecendo diante de seus olhos. Mais tarde naquele dia, Takuto segura uma festa para receber o grupo de Pepe e Choreia, entrega a Tonokapoli, e depois de um gole ela fica impressionada com o quão delicioso é. Atu sorri, dizendo que esperava essa reação, já que a nação dele se orgulha de tomar as bebidas mais saborosas do mundo. Tonokapoli está atordoado. A bebida não é apenas incrivelmente doce, mas também nunca viu copos tão finos antes. Enquanto isso, Pepe fica muito animado depois de beber o suco de maçã. Ele até caminha até Molter e orgulhosamente mostra seus poderes de plantas. Observando isso, Takuto percebe instantaneamente que as habilidades sociais de Pepe são impressionantes. Ele já está se misturando com todos, algo que Takuto sabe que nunca poderia fazer. Ao mesmo tempo, Takuto percebe que este é o primeiro amigo de verdade que ele já teve, deixando-o sem saber como agir. Pensando nisso, ele decide que pode ser melhor mostrar um pouco de simpatia para provar que não há intenções hostis. Então, Takuto chama Pepe e pergunta se ele quer jogar um jogo. A sala inteira o olha em silêncio, o que faz Takuto se sentir estranho. Mas então Pepe concorda feliz, dizendo que adoraria jogar. Com isso, os dois passam a tarde desfrutando de vários jogos juntos. Takuto está realmente se divertindo, percebendo que esta é a primeira vez em séculos que ele tocou com um amigo. Depois de mais uma rodada, Pepe sugere que Takuto vender a caixa de jogos para as pessoas em suas terras, pois certamente a adorariam. Tonokapoli entra em pânico e diz a Pepe para calar a boca, avisando-o para não dizer coisas assim. Para seu choque, Takuto realmente concorda. Ele imagina que eles já estavam planejando abrir o comércio com pessoas de fora, então a ideia de Pepe funciona perfeitamente. Ainda assim, há detalhes que ele precisa confirmar antes de tomar decisões finais. Com os jogos, ele sabe que é hora de se concentrar na diplomacia nacional. Cerca de uma hora depois,
Pepe se inclina para trás na cadeira depois de se recompor com comida, mas Tonocapoli o pega na cabeça, repreendendo-o por ficar muito confortável. Naquele momento, Atu chama Tonocapoli e finalmente pergunta por que ela veio às suas terras. Tonocapoli fica surpresa que levou tanto tempo para perguntar, mas ela explica que a nação deles foi atacada repetidamente pelos bárbaros. Isso é incomum, pois os bárbaros normalmente evitam grandes cidades, mas agora estão chegando em hordas maciças. É por isso que eles vieram aqui para investigar mais. Ao ouvir isso, Takuto entende instantaneamente a situação. É claro que eles estão com pouca força militar e vieram pedir ajuda. Tonocapoli é abalada com a rapidez com que ele descobriu, e ela começa a se preocupar com o fato de as negociações falharem se ele conhece sua fraqueza. Ela responde imediatamente, dizendo que suas defesas são fortes o suficiente para afastar os bárbaros, mas a verdade é que eles preferem ter um poder defensivo muito maior do seu lado, apenas para estar seguro. Atu entende seu argumento e concorda que isso é sério demais para ignorar. Tonocapoli acrescenta que 2 de seus guerreiros mais fortes, os detentores da equipe, já foram enviados para investigar a situação, e dizendo isso a eles, ela espera que eles vejam isso como um sinal de confiança em sua força, ouvindo que os outros podem entender seu raciocínio, para que não argumentem contra isso. Mas, naquele momento, Pepe de repente fala, dizendo que a verdadeira razão pela qual eles foram enviados para investigar é porque seu país entrará em colapso se não encontrar uma maneira de lidar com a ameaça. Tonocapoli congela em choque, pois Pepe expôs involuntariamente a maior fraqueza de sua nação. Depois disso, a atmosfera fica tensa e desajeitada. Assim, Atu rapidamente se fala para mostrar sua simpatia pela situação difícil em que seu país está. Atu garante a Tonocapoli que eles não têm intenção de causar danos ao seu povo. Atu pode dizer que Tonocapoli ainda suspeita de seres como eles devem estar planejando algo, mas ela explica que o povo de Minagra sempre vira seus interesses para dentro, e que a paz é o caminho escolhido. Quanto aos bárbaros, Atu lembra que, se Dragantin cair, Minagra se tornará imediatamente o próximo alvo, o que faz disso um assunto que os preocupa tanto, ouvindo que Tonocapoli os olha com cuidado, e pergunta se isso significa que eles estão realmente dispostos a ajudar. Atu se vira para Takuto e pede sua decisão. Takuto simplesmente diz que os amigos devem se ajudar, então ele está disposto a emprestar sua ajuda. Tonocapoli ouve isso e está aliviado. Tonocapoli então pergunta o que eles querem em troca, explicando que, como Pepe expôs sua fraqueza, eles agora têm todo o direito de tirar proveito disso. Naquele momento, Atu declara que eles assumirão o controle da mina da veia do dragão. Tonocapoli solta um suspiro pesado ao ouvir isso, mas ela sabe que não há nada que possa fazer. No entanto, a ATU acrescenta que eles estão dispostos a compartilhar o controle conjunto da mina, pois atualmente não precisam de um vasto suprimento de mana. O que ela insiste, no entanto, é o direito de decidir em quais elementos a energia da mina será convertida. Tonocapoli explica que a conversão da mana pura da veia do dragão em elementos específicos é impossível agora, pois é uma tecnologia que levaria mais de 10 anos para se desenvolver. Deixando isso de lado, ela se vira para Takuto e Atu, e deixa claro que, por mais tolo que Pepe atue, ele ainda é o futuro de sua nação. Eventualmente, ele liderará a descolada como representante dos detentores de funcionários. Além disso, Pepe é o melhor juiz de caráter em seu reino. Mesmo assim, ela se vira diretamente para Pepe e diz a ele que a decisão final é a dele. Desde como detentor da equipe, ele tem o direito de decidir. Com isso, Pepe sorri e diz que concorda. Mais tarde naquele dia, eles realizam outra reunião para reafirmar e discutir as decisões tomadas durante suas últimas negociações. Emily começa com seu relatório, dizendo que eles concordaram em exportar provisões e brinquedos para o Forengão, e em troca, eles importarão necessidades diárias e mercadorias metálicas. Molter admite que é um grande alívio, já que eles confiam demais no rei Takuto para eles. Todo mundo também reconhece que obter acesso à mina de veia do dragão foi sua maior vitória, e o escorregamento de Pepe realmente funcionou a seu favor. Ainda assim, eles concordam que precisam decidir sobre sua política em relação às relações futuras com o Forengão. Nesse ponto, Transportadora levanta a mão e pergunta que tipo de lugar Forengão é. Todo mundo está surpreso que ela não sabe. Molter então fala, dizendo que é muito importante aprender sobre o povo do Forengão, seus valores e seus costumes. Takuto percebe imediatamente que este é um ponto cego para ele, porque nenhum desses detalhes foi exibido no jogo de onde ele veio. Ao ouvir isso, a ADU sugere que eles precisam primeiro investigar a capital do Forengão, Crescent Moon, mas como está longe,
pode levar muito tempo. Por enquanto, eles sentem que devem priorizar Dragonton, pois precisa de ajuda imediatamente. Molter então aponta que eles precisarão de um motivo adequado para entrar diretamente em outra nação. É quando Takuto sugere enviar algumas pessoas pela frente para prestar seus respeitos antes de enviar uma delegação formal. Molter se oferece, mas Takuto rejeita a ideia, dizendo que Molter é importante demais para esse trabalho. Molter então sugere enviar Transportadora e Maria, pensando que isso lhes daria uma boa experiência, mas Takuto discorda novamente, dizendo que é muito perigoso para eles. Eles discutem de um lado para o outro até a Du se levantar, e diz que ela irá simplesmente ir, já que Takuto se preocupa demais com os outros sendo sequestrados. Mas Molter se recusa, dizendo como a segunda do rei em comando ela não pode ir. É quando Carrier e Maria falam, insistindo que eles querem ir, mesmo que haja riscos envolvidos. A princípio, Takuto se recusa, mas depois que os gêmeos o atingiram com seus olhos de cachorro, ele se cair e concorda com relutância. Ainda assim, a IMLI questiona se é aconselhável enviar os gêmeos sozinho, mas Takuto a tranquiliza, dizendo para não se preocupar porque ele já tem planos para seus guarda-costas. Após a reunião, a Tu seca em frente a Takuto, com ciúmes que ele cedeu tão facilmente aos olhos de cachorrinho dos gêmeos. Takuto tenta explicar dizendo que não é o que ela pensa, mas ela não compra. Então, Maria e Transportadora caminham e o encorajam a contar a Atu o que realmente está em seu coração. Então Takuto pega a mão dela e diz a ela o quanto ele precisa dela, e que sem ela ele nunca teria chegado tão longe. A confissão faz Atu corar, e ela até começa a imaginar o casamento e a vida futura juntos em sua cabeça. Ela cai de joelhos, supera com emoção e promete Takuto que sempre estará ao seu lado. No dia seguinte, Takuto e os gêmeos estão do lado de fora da clínica recém-construída. Maria pergunta se está doente, mas Takuto balança a cabeça dizendo que esse não é o motivo. Ele explica que eles estão aqui porque seus guarda-costas acabaram de chegar. A princípio, os guarda-costas parecem intimidadores, mas quase imediatamente revelam seu lado pateta, dizendo animadamente que honra é ter sido convocado pelo rei Takuto. Eles se ajoelham diante dele e pedem que ele os comanda como ele desejar. Atu está satisfeito com o entusiasmo deles e diz que eles se saem bem como os subordinados do rei Takuto. Takuto explica que criou esses guarda-costas em preparação para o pior, embora ele os tenha mantido em espera até agora. Ele pensou que eles seriam perfeitos para essa tarefa, pois eles possuíam as habilidades certas, embora ele admita que nunca esperava que precisaria usá-las tão cedo. Queria e Maria parecem confusas, e perguntam a Takuto que exatamente essas pessoas se ajoelham diante dele. Takuto responde que são seus médicos. Eles não apenas podem tratar lesões e doenças, mas também são treinadas para lutar e proteger outras pessoas, tornando-as guarda-costas ideais. Atu dá um passo à frente e diz aos médicos para ouvir com cuidado, pois está prestes a dar um anúncio. Ela declara que a missão deles é proteger Keria e Maria enquanto viajam para Dragantin, onde observarão a cultura e o estado atual da Terra. Ao ouvir isso, os médicos aceitam alegremente a missão. Eles acrescentam que, enquanto o realizam, eles se comportarão como seres humanos para não despertar nenhuma suspeita desnecessária. Maria fica animada ao ouvir esse plano, enquanto Takuto reflete consigo mesmo, vendo o quão entusiasmado é todo mundo. Ele acha que essa pode ser a chance perfeita de agir mais como um rei adequado. Ele se aproxima dos médicos e anuncia que, embora ainda seja cedo, ele está disposto a conceder-lhes uma recompensa por proteger os gêmeos e seguir suas ordens. Os médicos se animam imediatamente, curiosos para saber qual será a recompensa. Takuto declara que ele lhes concede nomes humanos. Ele os nomeia Ikiro, Gairo e Saburo, instruindo-os a suportar esses nomes a partir de agora. Os médicos estão muito felizes, emocionados por receber nomes humanos como recompensa. Enquanto Takuto assiste à reação deles, ele continua a pensar consigo mesmo. Ele percebe que, diferentemente do jogo, as unidades deste mundo têm individualidade, e muitas são fascinadas pelos seres humanos. Ao reconhecer essa individualidade, ele sente que pode inspirar lealdade e trazer um potencial ainda maior deles. Mas os médicos começam a ficar um pouco entusiasmados, e Takuto começa a se perguntar se talvez ele tenha ido longe demais, dando a eles nomes humanos. Querendo outra opinião, ele pergunta a Keria o que ela pensa sobre tudo isso. A julgar pelo rosto, ela parece um pouco impressionada, mas ainda consegue dizer que está bem com isso e que fará o seu melhor. Atu percebe sua inquietação, então ela gentilmente diz a Keria que, se ela estiver com problemas, não deve hesitar em pedir nada a ela. Enquanto isso, na cidade de Draganton,
O prefeito Antique está caído em sua mesa, colidindo porque está exausta da montanha do trabalho na frente dela. Ser prefeito não é nada como se ela imaginasse que seria quando ela conseguiu a posição. Ela pensou que finalmente havia escapado daquela nação miserável e elástica, e ganhou uma vida de liberdade. Ela sempre imaginava se apaixonar por um homem bonito, construindo uma família feliz e vivendo pacificamente para sempre. Em vez disso, ela está presa trabalhando com as forças da escuridão, apenas para proteger sua cidade. Nesse momento, sua secretária entra e fica chocada ao ver a prefeita Antique em um estado tão miserável, percebendo o quão feia ela fica. O prefeito rapidamente esfrega os olhos, endireita-se e força um sorriso brilhante como se nada estivesse errado. A secretária informa que há visitantes. Antique fica surpreso e imediatamente pergunta se eles tiveram uma consulta. Quando ela ouve que não, ela diz à secretária para enviá-los embora. Ela não tem tempo a perder, mas então o secretário explica que os visitantes afirmam ser emissários de Minegra. Os olhos de Antique se abrem em choque. Ela grita com sua secretária, repreendendo-a por não liderar com esses detalhes importantes em primeiro lugar. Alguns minutos depois, o prefeito Antique cumprimenta seus convidados com um sorriso educado, apresentando-se como prefeito de Draganton, mas quando ela vê Maria e Queria, ladeadas por guarda-costas intimidadores, ela começa a ficar nervosa. Algo sobre a atmosfera parece estranho. Ela se senta em frente aos gêmeos e agradece calorosamente por viajarem por todo esse caminho. Depois que as meninas se apresentam, Antique imediatamente percebe que são elfos escuros. Ela já tinha ouvido dizer que Minegra aceitou os elfos escuros como cidadãos, mas ainda assim, ela não pode deixar de se perguntar que tipo de pessoas essas irmãs realmente são. Queria inclina a cabeça, confusa, quando percebe Antique olhando para eles, saindo dela. Antique rapidamente pede desculpas, acrescentando que ela teria preparado uma recepção adequada se soubesse que eles estavam vindo, mas a visita deles foi tão repentina. Ainda assim, seus pensamentos continuam correndo. É incomum que os emissários sejam meninas tão jovens, isso por si só faz de Antique suspeitar que há algo mais para eles. Então, ela se lembra de ouvir o sobrenome deles antes. Lady Tonicopoli mencionou uma vez que havia duas irmãs com o nome Elfur, educado pessoalmente pelo próprio rei para se tornar os futuros líderes do país. Antique congela quando a realização a atinge. Essas duas não são meninas comuns, são figuras públicas incrivelmente importantes. Sabendo o quanto o rei os aprecia, ela se preocupa que, se não os tratar com cuidado absoluto, isso pode se transformar em um problema sério. Fazendo o possível para esconder seu crescente nervosismo, Antique pede a eles o objetivo de sua visita. Queria estar prestes a responder, mas o giroscópio interrompe, dizendo que seria melhor se ele explicar. Ele diz a Antique que eles estão aqui em resposta a um convite de Pepe, o titular da equipe, para vir e brincar. Ele pede que ela pense neles, simplesmente como alunos aprendendo sobre a vida em uma nova nação. Jiro explica que este é apenas o primeiro passo para construir relações futuras. Não é nada mais do que uma visita amigável por enquanto. Ele também deixa claro que Maria e Queria ainda são jovens e aprendem, então ele prefere se Antique se abster de envolvê-los em palestras oficiais. Ao ouvir isso, Antique solta um suspiro de alívio. Ela estava preocupada que eles viessem iniciar as negociações, mas Gyro a tranquiliza mais uma vez, pedindo que ela as tratasse simplesmente como turistas. Antique está encantada ao ouvir essas notícias, mas ela rapidamente percebe que ainda precisa ter cuidado para não ofender as meninas. Com isso em mente, ela pede que eles se sintam à vontade para apreciar as vistas de sua bela cidade. Ela até se oferece para fazer um tour pessoalmente se quiserem. As meninas ficam surpresas com isso, mas Antique sorri e diz que já está familiarizada com todos os cantos da cidade, ouvindo que os gêmeos estão encantados. Enquanto andam, Antique continua a pensar consigo mesma. Ela sabe que precisa fazer o possível para se dar bem com os gêmeos e deixar uma boa impressão, pois isso seria crucial para futuras negociações. Para ela, é uma situação de vitória, dando-lhes uma turnê. Ela constrói relações com eles e também escapa de sua papelada chata. Com isso, ela passa a tarde mostrando às meninas todos os lugares legais de Dragontown. Takuto assiste tudo através de um dos olhos dos médicos, satisfeito por as coisas estarem bem. Até o final do dia, Antique acena para os gêmeos adeus quando a turnê chega ao fim. Maria então observa que Antique é uma pessoa realmente gentil. Naquela noite, os gêmeos retornam à sua pousada e revisam a investigação que realizaram naquele dia. Queria pergunta a Maria o que descobriu, e Maria responde que notou que o povo de Dragontown está ansioso por causa dos inimigos atacando sua cidade. Um dos médicos pergunta como Maria conseguiu reunir informações específicas,
e Karya explica que Maria é altamente sensível às emoções dos outros. Se ela gastar tempo suficiente ao seu redor, poderá ter uma vaga noção de como eles se sentem. Ao ouvir isso, Chihiro finalmente entende por que Maria pediu que ele trazia um item especial. Karya, curiosa, pergunta o que é. Chihiro explica que é algo que Maria pediu que ele comprasse mais cedo naquele dia enquanto eles estavam na cidade. Quando ela desenrola, acaba sendo uma grama papal, uma planta especial que pode causar euforia e alucinações fortes. É tão perigoso que quase toda a nação proibiu seu uso, posse e cultivo. Como o giroscópio percebe que a planta é um narcótico, ele imediatamente pede a Maria a jogá-la fora porque é muito perigosa. E ela o faz. Karya percebe que a planta estava em boas condições, livre de buracos de insetos, o que significa que não era selvagem, provavelmente estava sendo cultivada por alguém na cidade. Com isso em mente, os médicos concordam que as ruas Dragontown são realmente perigosas, e decidem ser ainda mais cautelosas quando saem. No dia seguinte, eles visitam a mina da veia do dragão, e os gêmeos ficam chocados com o quão de tirar o fôlego. Nesse momento, eles encontram um homem chamado Vesta, que se apresenta como empresário na cidade. Karya agradece a ele pela introdução e pergunta o que ele quer discutir. Vesta lentamente se aproxima, dizendo que, como ele é um empresário, ele obviamente quer falar sobre negócios. Ele explica que ouviu que essa terra será controlada em conjunto por sua nação, e por isso, ele pergunta se eles estão dispostos a cultivar a grama papal aqui com ele. Ao ouvir isso, Karya pergunta como Meinagra se beneficiaria. Vesta explica que a grama papal é vendida por um preço alto, e ele daria a eles uma parte dos lucros. Ele também diz que está disposto a adicionar alguns incentivos extras para tornar o acordo mais atraente. Karya pergunta de que tipo de incentivos ele está falando, mas Vesta sorri e diz que este não é o lugar para discutir isso. Em vez disso, ele pede que o encontrem de volta aqui, após o pôr do sol, para que possam analisar os detalhes. Vesta agradece a eles por serem abertos, entregue-lhes um pergaminho e depois sai. No dia seguinte, os gêmeos visitam o escritório de Antique para tomar um chá. Eles admitem que ela está cuidando muito bem deles desde que chegaram. Antique responde que está tudo bem, pois permitiu que ela construísse uma rede com eles. Os gêmeos então dizem a ela que não são altos ranking e não são tão importantes, mas esperam que ela confie neles se precisar de alguma coisa. Antique descobre que Tranquilizador então pede que eles a apresentem da melhor maneira possível para o rei Takuto, o que eles concordam em fazer. De repente, Vesta e seus homens explodiram na sala. Antique fica com raiva dele por invadir sem permissão. Vesta a ignora e diz que está aqui para obter a resposta dos gêmeos à oferta de ontem, já que eles não apareceram como acordados. Ele imaginou que viria pessoalmente para a resposta. Antique fica chocada ao ouvir que os gêmeos tiveram relações com Vesta nas costas. Ela percebe que, se as forças da escuridão se unirem a alguém como ele, a cidade estará condenada. Mas Karya mantém uma expressão séria, e diz a Vesta que não há como eles trabalharem com um desprezo como ele. Ela ressalta que a ausência deles na reunião deveria ter sido uma resposta suficiente. Karya então diz a Antique que eles lidam com Vesta e seus homens, e no momento seguinte os médicos avançam, prontos para lutar. É quando Vesta retira uma seringa cheia de extrato de grama popol concentrada. Uma única injeção tornaria alguém permanentemente viciado nela. Karya diz a ele que isso é uma jogada tola, porque se eles estivessem com a mão nela, isso significaria fazer um inimigo do povo de Meinagra. Ela admite que eles podem ser crianças impotentes, mas o rei Takuto, que os enviou nesta missão, é um rei incrível. Mas Vesta não é movido por suas palavras. Ele declara que não tem medo do rei Takuto, e que Takuto pode fazer o pior. Então ele ordena que seus homens cuidem das meninas, enquanto caminha com confiança em direção à beira da sala. Um dos médicos de repente lança uma espada pesada para ele. Enquanto isso, Takuto está de volta ao seu reino, observando tudo se desenrolar. Ele vê que os médicos têm a situação sob controle, e admite que nunca pensou que eles seriam tão úteis neste mundo. Nesse momento, Emily fala, perguntando por que os médicos foram enviados como guarda-costas quando poderiam ter enviado guerreiros. Atu explica que os médicos foram a melhor escolha, porque entendem todos os tipos de seres humanos, e têm habilidades únicas como unidade. Eles se destacam tanto em matar e curar humanos. Eles amam os seres humanos, mas nunca poderiam realmente se tornar humanos. É por isso que eles são chamados de cérebro. Ao ouvir isso, Emily estremece de medo. De volta a Dragonton, os médicos matam os capangas de Vesta e revelam sua verdadeira natureza removendo suas vestes. Karya, com um olhar frio, ordena que eles matem Vesta. Vesta implora por sua vida,
mas Kariya diz a ele que insultar seu rei é imperdoável. O rei Takuto sempre dizia que as pessoas más são livres para fazer o que quiserem, e, com essa liberdade concedida, ela ordena que os médicos o matem. Depois que Vesta é abatido, Kariya elogia os médicos por seu trabalho. Ela então olha para Antique, que está claramente traumatizado, e pede desculpas pela bagunça em seu escritório. Ela se oferece para pagar pela limpeza ou até roupas novas, mas Antique apenas diz a ela para não se preocupar. Ouvir que Kariya sorri alegremente e agradece a ela pela compreensão. Antique, no entanto, está perturbado que essa garotinha não veja nada de errado com uma cena tão horrível. Superada pelo medo, ela acaba se molhando. Os médicos avisam e, tentando agir atenciosos, dizem que também se molharão. Kariya acha isso totalmente ridículo, então ela diz para eles pararem e entregam um chute pesado. A expressão assustada de Antique desaparece rapidamente, pois ela realmente acha essa parte engraçada.